Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um dia memorável por Nossa aqui? Senhora. Bom, já vou começar dando boas-vindas se você é da base do nosso convidado de hoje. Se achegue, fique à vontade. Por gentileza, já se inscreve no nosso canal. Afinal, a relevância dos nossos convidados, a nossa batalha por ter os melhores aqui conosco, é devido à sua atenção, à sua curtida, à sua inscrição. Então, por gentileza, né, meu amor? E não esquece, que eu sempre tô falando, é a única dedada que não dói. Vai lá, dá a dedada, dá um like pra gente, pô. Se você soubesse o quanto é importante pra gente o seu like, a sua dedada ali, pro algoritmo do YouTube ele entregar a gente, ver que o nosso conteúdo tá sendo relevante. Eu falo que isso vai repercutir ainda. Essa dedada? afirmação Mas do não Danilo, dói. que é a Vai dedada doer. que não Põe o dói. dedo na tomada pra você ver se não dói. Deixa vir uns haters por aí pra você ver só o que vai acontecer. Mas, viu, polêmicas à parte, né não? É. Porque hoje estamos com um convidado que coleciona histórias, assim, memoráveis do mundo corporativo. Ele que é host de podcast, ele que é idealizador de um podcast que eu não, né, um nome que eu não sei se o pessoal conhece muito, né? Não sei se vocês já ouviram falar de Flow. Muito bem-vindo, Mário Speziano. É isso? É isso aí, tudo italiano. Speziano, seja muito bem-vindo ao Acordo. Muito obrigado, tá, Dan, aqui, uma honra aqui, eu acompanho de vez em quando o Acordo Podcast, eu adoro, na verdade o que me chamou a atenção lá atrás para eu conhecer o podcast de vocês foi o nome, porque entre muitas coisas, né, fui executivo, né, de carreira, muitos anos, né, aquela coisa, trabalhando em grandes empresas, e eu trabalhava com a parte de compras, então eu fazia negociações, ali são os acordos. Hoje, entre outras coisas, eu dou aulas, né, de negociação, dou aula para MBA na FGV, sou professor da FGV, e eu falo, o objetivo da negociação é o acordo. Eu não sei se você sabe a semântica de acordo, né? O acordo é ad cor, vem do coração, é colocar o coração junto. Então eu gosto porque, no fundo, quando vocês trazem os convidados, a gente traz um pouco da gente, a gente coloca um pouco dos nossos corações aqui na mesa e vocês também. Espero que o pessoal de casa também coloque um pouco do seu coração aí, façam, obedeçam, deixem o like, né? Se inscrevam no canal que ajuda bastante aí, galera. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Você sabe que você ajudou demais na nossa jornada, mesmo de longe, por bater no papo. A felicidade quando a primeira vez que você entrou em contato pelo Instagram, e aí eu fui ver quem era você, eu falei, cara, mano, ele é host do Critique, eles estão dentro dos estúdios Flow, que os caras são gigantes, sabe? É pra gente chamar a atenção de alguém que tá no ramo. É brilhante pra gente, E você sabe que chama atenção ou porque faz bem ou porque faz mal pra cacete, né? E aí a gente conversando, de duas uma. sempre, eu falei assim, poxa, cara, e você sempre disposto mesmo a ajudar, sempre dando dicas pra gente, sempre falando, e realmente vendo que você acompanhava. Não era um cara que queria me vender alguma coisa, ou tipo assim, um cara que chegava e falava assim, eu vou falar alguma coisa pra tentar conseguir algo. Não, você dava umas indiretas lá, ó, faz tal coisa, faz isso aqui, a gente fez umas 2, 3 call. Então pra mim hoje é uma felicidade ter você aqui. Quando o Harry veio, eu falei, ele falou, cara, chama que ele veio. Eu falei, será que vem mesmo, mano? Que a gente fica com aquela vergonha de chamar, né? Pode chamar, cara. Pô, o Harry é nota 10, cara. Não, Eu gosto Harry muito do Harry. O Harry tem coisas boas. A maior vantagem do Harry é que ele é São Paulino. Mais ou menos. Mais ou menos. O Harry tem uma história dele aqui, meu, que você vai dar risada, né? Ele entrando aqui, aí ele viu o cachorro na nossa. Ele falou, esse cachorro morde? Eu falei, não, ele tá preso, fica tranquilo. E aí acabou o episódio aqui, mano. A gente tava sentado e o Harry tava sentado pra janela. Daqui a pouco o Harry olha pra minha cara. Eu começo a olhar assim, eu falei, o que foi? Ele fez isso assim, ó. O meu cachorro escapou e tava na janela aqui, ó, assim pro Harry, assim, ó. E o Harry, mano, você falou que ele não faz nada, que não entra. Mas ele não faz nada, essa eu não sabia. Vou começar, vou brincar com ele. Ele pulou da cadeira. Ele pulou, ele tomou o maior susto, cara. E o cachorro não entrou, a porta tava fechada. Daí eu falei, como que ele conseguiu escapar, né? Ele conseguiu abrir o portão, Mas cara. depois ele explicou. É que foi bem na semana que teve um cachorro que... num condomínio, ele escapou.
e começou a morder todo mundo no Ele condomínio. falou seu cachorro é igualzinho. É, Ah, exatamente. nossa. Aí, enfim. Ficou marcado, Ficou marcado, vai deixar gente, ser que registrado pro Harry. Bom, Mário, obrigado por você estar aqui. Você que foi muito ousado na sua questão de startar o teu projeto de podcast. Eu queria que você, antes da introdução do podcast, falasse sobre a sua carreira corporativa para as pessoas entenderem o porquê do mundo corporativo você foi para essa área, porque você era da parte de compras. Aham. E hoje, como é que está funcionando a sua rotina? Porque tá como professor também, enfim, você é muito mais multifacetado. coisa, Então, só para as pessoas entenderem. Que legal. É um pouco de transição de carreira, né? A galera às vezes olha e acha muito uma carreira linear. Eu fui criado numa casa onde meus pais sempre trabalharam, né? A minha família eu não tinha referências de empreendedores, né, muito próximos. Tinha um tio que chegou a ter restaurante, eu conheci alguém, mas a maioria tudo trabalhava em empresas. Então, meio que aquela fórmula, eu que nascido nos anos 80, né, eu sou de 82, eu peguei muito aquela onda assim, ó, putz, os trilhos do trem são, você vai estudar, né? Você faz o seu colégio, do seu colégio você faz para uma faculdade, depois você vai trabalhar numa empresa, né? E aí sua família que você vai constituir, aquela coisa meio que as regras sociais da época empurravam muito para isso. Então, meio que eu botava esses trilhos, né? E é até legal que eu tenho referências diferentes, né? Por exemplo, minha irmã é professora na Unicamp, né? Aqui bem perto em Campinas, né? E eu lembro que meu pai falava assim, olha, ela está fazendo agora mestrado, o que tem depois do mestrado? Eu falei, olha, ou ela vai trabalhar ou ela vai fazer doutorado. Aí quando acabou o mestrado, ele, acho que agora ela vai ter que trabalhar, né? A cabeça do meu pai, né? Aí eu falei assim, ó, não sei, a não ser que ela faça doutorado. Aí ela foi dito e feito, foi fazer doutorado. Ah, tá acabando o doutorado, tô preocupado com sua irmã. Eu falei, por quê? Porque agora ela vai ter que trabalhar. Eu falei, o que tem depois do doutorado? Eu falei, eu não sei, acho que ela vai ter que trabalhar mesmo, né? Aí ela foi fazer um pós-doc. Aí ele falou assim, e agora? Eu falei, pai, eu não sei o que tem depois do pós-doc. Pós-doc, acho que ser PhD em alguma coisa é o ápice. Você faz outro pós-doc. Ela é acadêmica. Ela dá aulas. Então, ela foi para uma carreira acadêmica. Então, assim, os caminhos vão se abrindo. Comigo, eu fui fazer engenharia, né? Eu sou engenheiro pela Unesp, sou engenheiro mecânico. Sim, durante a escola, ser um prodígio em matemática. Fiquei de recuperação vários anos na escola em matemática. Já passei de conselho em matemática. Né? O pessoal aqui, o Nilo está até levantando a mão aqui, Ufa. né? Não era... Mas era bom em física, era bom em química. Eu era muito mais engenhoso do que engenheiro. E muito curioso. Eu gostava da ideia de poder construir coisas, de desenvolver, resolver problemas. Aquilo foi, para mim, uma coisa meio natural. Gostava de exatas também, apesar de não ser bom em matemática. Curiosamente, na faculdade, eu nunca tomei um pau em cálculo. Então, às vezes, aquela dificuldade inicial vai te ajudando em conhecimentos futuros. A faculdade, para mim, foi libertadora em outros aspectos. Longe dos meus pais, da casa, né, do abrigo, daquele núcleo familiar, eu fui morar em República. E ali abriu uma outra visão. Fui morar, de repente, com 13 pessoas de diversas origens, às vezes nacionalidades, que a minha república aceitavam estrangeiros. República não tem fins lucrativos, né? E não é só uma casa de estudante. No caso de Guaratinguetá, né, na Unesp, as repúblicas elas são muito tradicionais. Por exemplo, a república que eu morei ela é mais velha que eu, completou nesse ano 45 anos. Então eu nem era nascido, a república já existia. Então formam-se veteranos, entram os calouros, a gente chama de bichos, né? Aquele trote, aquela coisa lá, leva. Né? Então, ali eu aprendi convívio. Eu aprendi a conversar com pessoas muito diferentes da minha realidade. Gente que tinham uma origem muito humilde, outros que tinham, assim, filho de fazendeiro. Né? Que, assim, mata um boi quando ele volta e faz churrasco para todo mundo, nesse nível. Então, assim, lógico, eu sei das minhas origens e eu sei também que se eu não fizesse a faculdade, eu não conseguiria seguir aqueles trilhos originais de estudar e depois arrumar um trabalho.
Até porque a situação dos meus pais não era confortável. Eles não foram presidente de empresa, nada disso. Eram trabalhadores. Eu brinco, a gente tem um apelido carinhoso, todo mundo orelha seca. Né? O peão, eu brinco. Né? Trabalhavam. Né? Então, muito provavelmente, eu olhando a realidade da minha família, eu não teria como bancar, por exemplo, eu custear uma universidade particular. Então, era assim, ou eu faço uma universidade pública, ou um curso de engenharia na época era caríssimo. Hoje é mais ainda. Então, eu falava assim, caramba, ou eu vou ter que estudar à noite e trabalhar durante o dia. Consegui passar, né, na universidade pública, que me ajudou. E durante a universidade, já lá para o 4º, 5º ano, né, a engenharia, a média do engenheiro se forma em 6 anos no Brasil. Eu já falei assim, eu não vou ser engenheiro técnico, aquele cara técnico que vai sentar no projeto, que vai olhar. Eu já sabia que eu ia para um outro caminho. Foi interessante que aí eu consegui um baita de um estágio. Né? Eu escolhi o estágio, ainda pude escolher entre Natura, uma empresa em Sorocaba. Eu acabei ficando na Unilever porque eu achei que o programa de estágio era melhor. Então, as coisas que vão trazendo a nossa vida, né, que vão acontecendo, eu falei assim, olha só, uma baita de uma empresa logo de cara, uma empresa como a Unilever, ela investe nos times, ela investe nas pessoas. Foi ali a ponta do início como uma carreira executiva. Porque eu vi que quando você é jovem na carreira e no mercado de trabalho, quando você entra como estágio, ou nos primeiros níveis, né, de uma empresa, não estamos falando só sobre dinheiro e a remuneração que você vai ter. Lógico que é importante, mas também o que eu vou aprender naquela empresa. Então, eu declinei de vários estágios na época que poderiam me pagar muito mais. Né? Eu declinei do estágio no Brasil que pagava mais. Pra ficar no Unilever. Porque estágio, assim, a diferença hoje, eu olho, a diferença é muito pouco. Para ficar na Unilever, que tinha um programa de estágio muito bom, que inclusive me indicou a ser trainee. E não fui trainee por lá, porque não passei no trainee, porque queriam me jogar numa área que eu falei, vamos me botar em finanças. Eu falei, já não estou muito a fim de ficar com os números todos os dias. Eu vou em finanças, não vai ser uma coisa tão legal. Mal sabia eu que no futuro ia trabalhar com muita coisa financeira. Mas foi ali um início. Eu falei assim, o que a empresa ela pode investir no funcionário e como eu vou tirar proveito disso. Olha quanto conhecimento tinha, aqueles e-learnings, tanta coisa eu ficava... Você viu um plano de carreira ali, né? Justamente, o plano de carreira, ele não vem da empresa, assim, a empresa fala assim, vem aqui e põe um trilho na tua vida. Como a gente achava, como eu inocentemente achava. Eu vou estudar, vou fazer faculdade, vou arrumar um trabalho. No trabalho tem esses caminhos. Mas você tem regras de jogo dentro das empresas, cada empresa tem sua cultura, tem sua regra, foi muito legal. Então, por ter passado pelo Unilever, eu aprendi muito sobre o ambiente corporativo. Eu fui indicado a ser trainee. O trainee parecia uma coisa legal, porque aí sim eu começava a ambição. Eu sempre tive muita... tem que tomar um pouco, né? Ambição não, gana. Eu sempre tive muita gana. Eu quero conquistar coisas, eu quero ter o meu espaço, eu quero conseguir isso. E o trabalho foi me libertando e me ajudando também. Em casa, com a minha família, com as minhas questões. Lógico, meus primeiros anos ali de salário, eu tava super jovem, eu queria ir pra festa, eu queria... Esbanjar. Esbanjava, até porque eu não conseguia nem muito... Poderia ter acumulado, mas eu não estava vivendo, né? Então, a hora que eu podia viver, que não são os outros passos de trabalho, aproveitei. Hoje me arrependo um pouco, acho que exagerei, talvez, ali um pouco mais. Podia ter guardado. Exagerou, mas viveu. Mas ali abriu uma parte que é interessante, fui ser trainee na Suzano. Passei num disputadíssimo seletiva lá de 22 mil inscritos, acho que entraram 35 trainees. Eu olhava, achava todo mundo bom, falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tinha a síndrome do impostor, eu me sentia o impostor. Eu não falava, eu não sou tão bom quanto essa galera. Tinha alguma coisa assim que eu falava assim, eu conversava com amigos, eu tenho um baita de um amigo que ele é sobrinho do Max Geringer. E ele era um dos trainees que estavam lá. Tinha feito economia e administração na USP. E eu conversava com ele, eu falava, cara, esse cara é um gênio. Esse cara vai ser presidente dessa empresa. Eu falava, só quero trabalhar com você, me leva, eu quero ir no vácuo. E eu não sabia, eu não conseguia ver as coisas que eu tinha de bom, o que o homem entregava. Eu cheguei no meu chefe e falei, mas de 35 trainees que passaram, tanta gente ficou de fora, por que vocês me escolheram? Ele falou, você foi a segunda maior prova de raciocínio lógico. Na parte de raciocínio lógico, você quase gabaritou, você foi a segunda maior nota. Era super difícil mesmo. Eu sabia que eu era bom, mas não sabia que era tão bom assim, raciocínio lógico.
Curiosamente, eu falei, quem é primeiro? Quem ficou em primeiro? Ah, aquela outra menina, era outra trainee que tinha passado, foi em outra área. Olha só que coisa louca. Eu não sabia que eu era bom nessas coisas. Então, tem uma parte do início da carreira, é muito legal das pessoas tentarem buscar isso, que é o autoconhecimento. No que você é bom, o que você faz bem. E eu sou um cara generalista. Eu nunca falo assim, quero ser bom em raciocínio lógico. Eu adoro conhecimentos gerais. Eu acho muito legal saber o nome de uma capital, identificar uma bandeira de um país, saber o que acontece no cinema, ou uma peça de teatro, e vai abrindo. Então, essa coisa é a forma como eu me identifico. Não tem uma grande especialização num assunto. Talvez tenham assuntos que eu conheça mais profundamente, mas precisa disso. Então, esse autoconhecimento é libertador. E eu recomendo todo mundo que está trabalhando, que está pensando no negócio, pensa nessa fortaleza porque ela pode ser complementar. Quando você empreende em casal, normalmente é mais fácil identificar o que um é melhor, o que o outro não é, e se complementam. Mas sozinho, numa empresa, trabalhando, quem que abre esses olhos para você, né? Essas aleatoriedades que o Danilo às vezes vira e fala assim, por que você tá lendo isso ou assistindo isso? Ela tá assistindo umas séries do nada. Eu falei, onde você achou isso, mano? Ele vira e fala assim, o que você tá tirando daí? Aí eu falo pra ele, mas em qual sentido você quer saber? Com relação à parte psicológica, à parte de negócios, à parte de tecnologia, porque eu vou embora. Eu sou meia retardada assim que nem você, desculpe. Não. Mas eu falo essas coisas que parece que não são conexas, você traz pro teu mundo e consegue extrair o melhor disso tudo, ou às vezes até encontrar um lado criativo aonde ninguém veria. Acho que esse é o principal ponto. A criatividade, ela depende também desse ócio criativo. Eu vou fazer nada. A Rita Lee falava isso, né? Às vezes eu vou parar para fazer nada, porque senão como vêm as ideias também? Se a gente fica muito enfiado num assunto, ou buscando e só ler sobre aquilo, legal, você está buscando um conhecimento. Mas a inovação, ela parte da combinação de conhecimentos. Aquele gráfico vem, né? Os círculos se cruzando. Pô, eu conheço de engenharia. E, sei lá, eu tenho um sócio que é médico. A combinação da engenharia com a medicina, ela vai, sei lá, produzir um robô que vai ajudar na cirurgia. Ou um instrumento que ajuda a suturar melhor. Ou vocês acham que as pessoas, quando chegam com um corte no hospital e precisa dar ponto, a pinça que o médico usa foi sempre assim. Volta em 1700, como que eram as pessoas sendo suturadas? Então, assim, a combinação de conhecimentos, ela gera isso. Então, buscar, às vezes, assistir uma série diferente, ou um livro, ou algo, uma ideia que você totalmente abomina. Eu gosto de investigar. Se a galera fala assim, tá batendo muito num assunto assim, isso aqui é perigoso. É perigoso por quê? Deixa eu ir ali. Porque quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que Paulo. Então quero conhecer Paulo, se é exatamente isso. Vamos ver o que é a verdade. E essa curiosidade é legal, porque assim, a gente que tem podcast, cara, isso pra gente é maravilhoso, porque você conversa com pessoas, cada hora uma pessoa diferente, com uma história diferente. E eu sou curioso, eu quero saber. E eu tinha antes, queria estudar sobre o convidado, eu queria entender muito sobre o que o convidado fazia. E eu aprendi que não, cara, o mais legal é eu perguntar. Você fala alguma coisa que eu não sei, eu pergunto aqui, mas como que é isso? Aí eu vou aprender, do que eu ficar tentando buscar alguma coisa pra mostrar que eu sei sobre isso. Ninguém sabe de tudo. Exato. E eu fui entendendo isso. Só que aí gera essa curiosidade. E quando eu tava assistindo esses episódios loucos, essa série louca, aí às vezes eu tava na sala e eu começava a prestar atenção. Falei, cara, é bom mesmo, hein? E aí começava a ver umas coisas e tirar a ideia daquilo pra gente. Falar, pô, legal, então, buscar coisas completamente diferentes. Ela gosta muito de assistir série, às vezes séries reais de cantor, de tudo. Eu pego biografia, comentário, eu pego tudo. Aí ela assistiu um daquele... Lembra daquele cara que fazia propaganda Ligue Já? Você lembra o Walter Mercado? O Walter Mercado teve uma série, eu não vi. Teve. Cara, animal, sensacional. Imagina. O Então, Walter Mercado era... É a curiosidade. Porque era marketing que ele fazia. Lógico, era marketing. Né? Então, enfim, eu sou dessas, que eu vou pesquisando. E hoje acho que fica muito latente que alguns amigos do Danilo queriam me matar. Porque eu sempre fui curiosa e queria pedir opinião a respeito. Tipo assim, por favor, Mário, essa garrafa aqui, ela mantém de fato a temperatura da água? Aí você falava, olha, mantém sim, vale a pena você investir porque mantém. Eu achava que sua opinião ela era
rasa, ok, e eu não acatava pela sua opinião. Pra quê? O pessoal que a gente convivia falava, Tabata, ela... por que que ela pergunta? Ela faz aquilo que dá na cabeça dela. Por que que ela quer saber, ou quer investigar, ou quer argumentar? Curiosidade, Não é só curiosidade. Eu quero ver se você me traz um ponto de vista diferente para eu abandonar aquilo que eu acreditava e Mudar o passar viés. a movimentar minha mente de um modo novo. Isso se entendeu? chama honestidade intelectual. Ah, O que vocês fazem. Se você pergunta algo legitimamente, às vezes tem um viés de confirmação, né? Do tipo assim, tem uma opinião, quero ver se é a mesma, né? Meio desconfiado. Mas se a pessoa dá uma explicação que é plausível e que te pode mudar de opinião, não tem prejuízo nenhum. Se é a verdade, e doa quem doer também, né? Porque às vezes a verdade é dolorida. Tem pessoas que não querem saber a verdade porque anestesiam. Né? Ficar numa bolha, né? Você fica anestesiado, né? É uma forma de vida, né? Viver anestesiado. Eu prefiro viver a realidade normalmente ela é mais interessante no meu ponto de vista. Então isso que você faz se chama honestidade intelectual. Você pergunta quando não sabe, ou se sabe um pouco e quer saber mais uma profundidade, vai para um especialista. Eu acho isso ótimo. Quando a gente pensa no mercado de trabalho, isso é uma coisa muito legal. Eu parei ali onde eu estava como trainee, né? você estava na Suzano, né? Eu estava na Suzano e tal. Mas assim, quando a gente é jovem, parece ou um estagiário, ou um trainee, ou acabou de chegar numa empresa, não interessa a posição, a gente tem uma licença poética, digamos assim, de um período... O pessoal fala que tem um livro até importante, que é os primeiros 90 dias, né? Que é legal que você tenha a abertura de ser uma pessoa nova num ambiente novo, e legitimamente sair conhecendo todo mundo. Oi, prazer, eu vou trabalhar com isso. Fui contratada para isso, eu estou aqui, eu sou estagiário, pode ser gerente, pode ser diretor, eu estou aqui. O que você faz? Então é um momento que você tem para conectar, para descobrir o negócio. Depois de 2 anos, descobrir as coisas é estranho. Depois de 1 ano, descobrir as coisas, não ter perguntado... Até o pessoal pode achar ofensivo. Fala, pô, o pessoal agora quer conectar. Passou o bonde. Tá aqui já faz maior tempo agora. Tá aqui faz maior tempo, não sabia disso. Nem investigou, nem perguntou. Porque não deu importância. Não dar importância, né? Essa falta, né, de se importar com alguma coisa diz muito dessa pessoa, não sobre a empresa e tudo mais. Então, isso é legal. Essa curiosidade genuína, ela tem que ser bem aproveitada. Porque é ali que vai fazer seu trabalho melhor, a sua entrega melhor. Se você empreende, legitimamente, você, vou montar uma loja de rua. Legal, né? Aqui em Atibaia tem várias que eu acho muito legal, esse ambiente de loja de rua que muitas cidades perderam. Você tem perto de praça, você vê coisa, o pessoal tem uma musculatura diferente. Aí monta aqueles centros que tem várias lojinhas de rua. Não conhece nem o vizinho. Não tem a curiosidade nem de bater. Aí a prefeitura abre um buraco na frente fazer uma obra, sei lá. Começa a demorar demais, aí só reclama. Aí não se juntam. Não cria coisa, não cria um ambiente. Não gera curiosidade. No mundo corporativo, aí eu fui crescendo com aquela gana, eu fui aprendendo, sabia das minhas limitações, sabia das minhas fortalezas, fui me identificando. Eu comecei com pesquisa e desenvolvimento de embalagem na Unilever, fui trabalhar com planejamento de produção e depois a P&G me chamou como gerente. Eu saí no meio do trainee como gerente de compras. Eu falei, gente, não entendo nada de compras. Eu sei comprar para mim e provavelmente gasto mal. Você vai aprender, nós vamos te ensinar. A empresa estava disposta a me ensinar e a gente está interessado porque você entende de embalagem e você entende de fábrica, de operação. Aí eles me puxaram. Diga lá. Agora vamos lá. Você acha que mudou de fases, mudou de cargos dentro da empresa devido à sua proatividade e curiosidade? Ou porque faltava e eles enxergavam em você alguma coisa que você poderia somar naquela área? No caso da P&G, eles enxergaram alguma coisa em mim que poderia somar, que são esses conhecimentos que eu tinha adquirido antes, por ser curioso. E investigativo, ir atrás, de olhar. Eu achava legal já, quando eu estava em pesquisa e desenvolvimento, né?
a relação com os fornecedores. Eu achava aquilo muito legal. Porque quando eu ia num fornecedor, eu não pensava só na relação comercial. Eu tentava olhar além, mais profundamente. Como essa empresa foi construída? Como a beleza das empresas, do empreendedor que teve as ideias, as sacadas, para chegar onde chegou. Porque quando a gente pensa em fornecimento de grandes empresas, sim, às vezes você está comprando de uma empresa que é maior que a sua. Às vezes você está comprando um serviço de alguém que tem uma empresa há 2 anos. Mas é uma coisa disruptiva, inovadora, tecnológica. E aquilo me fascinava. Eu achava muito interessante essa relação e como a gente poderia tanto se ajudar. Então, eu sempre encarei na área de compras e ali eu aprendi a fazer parcerias estratégicas. E aprendi a negociar. Porque eu estudei. A P&G é uma baita de uma escola, né? A Procter ela tem mais de 180 anos. As áreas foram se evoluindo e se adaptando. Tinham o que eles chamavam de colleges, as faculdades. Então, faculdades de vendas, faculdade de compras, faculdade de finanças, faculdade de marketing dentro. Quem eram os professores? Os próprios funcionários. Diretores, vice-presidentes, ensinavam. Então, aprendi negociação, aprendi numa dessas escolas e continuei estudando fora, porque é óbvio, a empresa coloca dentro de uma forminha, né, e bate para você, né, e fala assim, aqui você vai trabalhar desse jeito porque é a nossa cultura. Como eu dentro da P&G, eu era um ET. Na P&G, você só entra como estagiário, no máximo como um gerente de primeiro nível. No máximo, que foi o meu caso. Na minha época eram de poucas universidades, né? Hoje eles têm uma cabeça mais aberta, eram poucas. Eu também não vinha dessas universidades, apesar de ter vindo de uma baita universidade, uma boa universidade pública, eles pegavam de outros, pegavam do ITA, pegavam da USP, da Unicamp, eu era um ET, da Unesp. Eu era ex-Unilever, que é concorrente, eu era muito ET lá dentro. E eu vim num momento pós-integração de outras empresas. A P&G tinha comprado a Vela na época, já passou, já vendeu, e a Gillette. E eu conheci as pessoas pelo Bom Dia. E eu vinha de culturas da Suzano e da Unilever, que todo mundo era muito legal, muito amigo. E lá, às vezes, o pessoal falava bom dia. Pra dentro. Eu falava bom dia. Aí a pessoa olhava meio assim, assustada, assim. Você veio da Vela, né? O pessoal que vinha da Vela estava assustado. Muitos eram do Rio de Janeiro e tal. Aí eu falava, bom dia, bom dia. Ah, você era da Gillette, né? Eles eram confiantes e tal. Eu falava, bom dia. Nem respondia. Era da Procter, já era da Procter. Já estava aqui. Já estava aqui. Eu achava aquilo... Ali eu aprendi uma coisa muito louca. Eu falei assim, eu não gosto desse ambiente. Eu acho que as pessoas podiam ser mais... Dentro das baias, trabalhando, podiam ter uma outra relação. Nessa época, a P&G ficava no Centro Empresarial de São Paulo, fica bem na Zona Sul ali. E quem conhece o Centro Empresarial, ele sabe que tem um shoppingzinho embaixo, né? Restaurantes, uma área, e as torres com os escritórios. Ali eu fui numa dessas lojas de umas bombonieres, eu comprei um monte de bala. Aquela balinha de canela, famosa, redondinha. Delícia. E aquelas balas de hortelã. Fiz 2 baleiros. 6 meses as balas. Vai ficar o dia inteiro na boca. Não, coloquei, botei em cima da minha baia assim e botei uma plaquinha. Troca um bom dia por uma balinha. Não. Ali era o caminho do corredor dos banheiros, né? O feminino, o masculino. Eu ficava bem nessa saída do corredor, ali as baias e tal. E ali tocando minha área, o pessoal parava ali. Vou pegar uma balinha, bom dia. No início era comigo o lance, né? Porque eu tava com o baleiro. Mas depois, meio que como era um ponto de encontro, as pessoas se encontravam ali e se davam bom dia. E o ambiente se transformou. E todo mundo se dava bom dia, tomava café junto, trabalhava junto. Eu não vou para a empresa para fazer amigos. Pô, amigo, que chato, hein? Porque se você vai numa empresa, você fica, às vezes, mais de 8 horas. Você vê mais os seus colegas de trabalho do que a sua família. E você não pode fazer amigos, super triste. Sim, concordo, você vai para, né, você trabalha para viver, você não vive para trabalhar. Mas já que você está lá, né, tratar as pessoas bem, seus colegas, e criar um ambiente, depende muito mais da gente do que da empresa. Eu podia aceitar aquilo como, a cultura da empresa é assim. E vou ficar assim. E ali foi onde eu identifiquei que eu, sendo minúsculo, orelha seca, como eu brinquei, né, eu consigo transformar um pouco a cultura de uma empresa.
ou do meu ambiente, ou do meu escritório, ou dos meus colegas. Eu já vi gente chorando no telefone, ligando naquelas linhas lá, assim, ai, não sei o que fazer, estou com depressão e tal, assim. Como que eu acolho esse colega? E ali foi onde eu comecei a ver as dualidades das decisões que eu achava ridícula na empresa, muitas apoiadas no ego e nas pessoas tentando sustentar seus cargos, não contribuindo para a cultura. E ali eu fui anotando muita coisa. Tinha uma coletânea de contos corporativos. Aí eu ia conversar com outros amigos que trabalhavam em outras empresas e eles contavam essas histórias malucas. Eu falava, não é possível que isso exista, né? Resumo, fui crescendo, fui rodando, passei por outras empresas, né? Eu surfei uma época a onda de óleo e gás. Depois eu fui para a indústria química. Depois eu passei para a indústria, voltei para bens de consumo na PepsiCo. Fui trabalhar depois com tecnologia na Meta. E ali foi alimentando, as histórias foram crescendo, né? Tive uma posição ali, né, liderando a área de compras para a América Latina, já conduzindo, liderando pessoas em outros países e regiões, né? Aliás, usando o meu espanhol mais do que o inglês, eu até brinco, né? É legal quando você cresce numa empresa. Mas aquilo não me alimentavam outros anseios, outras questões que eu tinha, outros pontos de autoconhecimento. E eu pensei em escrever um livro. Falei assim, vou levar essas histórias corporativas, porque tem muitas lições aprendidas que as pessoas podem sobreviver ali, né? Um guia de sobrevivência. Mas isso já existia, e eu também não queria, eu nunca me vi como um guru e nunca me proponho a fazer isso. Eu não trabalho, ainda sou crítico, grande crítico dos gurus que vão resolver todos os seus problemas. Não acho que é por aí. A humanidade não se construiu assim. Só basta estudar minimamente, ter uma honestidade intelectual. Você vai ver que não dá para se apoiar numa figura única para resolver seus problemas. Eu quero falar, não é sobre uma pessoa, é um conjunto, são várias. É um conjunto, né? É um núcleo, né? de coisas para determinadas funções. Não adianta... Claro, você pode chamar qual o nome? Aquele marido de aluguel para resolver o seu encanamento e um problema numa luz. Mas você não vai chamar um marido de aluguel para tocar o teu churrasco e ser seu amigo e tocar um violão e te falar sobre a leitura de um livro. Não. Então, assim, essas questões eram coisas que, né, eu tinha esses anseios, queria fazer alguma coisa. Engenheiro que sou, não sabia escrever, né? Muito bem, não fui formado em comunicação, eu não tinha essa base. Falei, vou com quem sabe fazer. Pergunto para quem sabe. Tinha uma amiga jornalista, a Fernanda Testa, um beijo. A Fernanda, ela foi a ponta do iceberg, estava ali já naquele período de pandemia, querendo fazer alguma coisa, trancado em casa, sem convívio. Eu sou um cara, adoro convívio, adoro ter troca com pessoas. Gente, eu sou assim. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar. Me prendeu, fudeu, cara. Exato. Então, assim, eu ficava em casa para fazer alguma coisa. Tentei uma época fazer uns jogos, jogar um jogo eletrônico para me distrair tudo. Aí comecei a me viciar no jogo. Falei, não, sai disso aqui tá me roubando a minha vida, isso aqui eu posso fazer outra coisa. Deixa eu ver a grama, deixa eu ver o sol, né? Preciso tomar um sol. E o livro que eu fui conversar com a minha amiga jornalista, ela falou assim, conta as histórias aí. Aí tinha umas histórias que eu contava corporativa. Ela falou, não é possível que isso exista no século XXI. Eu falei, existe. Eu falei, e essa daqui de uma grande agência de marketing, eu não acredito. Isso aqui aconteceu numa firminha no interior do Pará. Aí ela dava risada. Ela falou, o legal não é às vezes a história em si. A história é legal, mas é como você conta. Por que você não pensa em podcast? E foi ali. Ali ela falou, eu já acompanhava a cena de podcast e tudo, mas acho que na cabeça dela, ela pensou assim, de eu contar umas crônicas como um audiocast, muito comum no Spotify, né? Sozinho e tudo mais. E ela falou, acho que o padrão de consumo é mais interessante, porque você contando é muito mais engraçado. E é muito mais divertido, então tem muito mais o senso da moral, né? E aí eu falei assim, legal, só que eu não sei levar na brincadeira, porque uma hora eu falei, as histórias vão acabar, as minhas histórias, as histórias que chegam. As pessoas vão poder mandar suas histórias e eu vou poder contá-las, mas talvez eu possa atacar por outro ângulo. É legal ver as pessoas trazendo história. E nem existiu a história do Pochá, hein? O Pochá. Mas assim, Pochá é por outro ângulo, né? Mas ali eram coisas mais corporativas. Eu falei, então, vou ter que tentar trazer as pessoas e na sua vivência, o que elas podem trazer, quais são essas histórias, como elas chegaram lá, como os perrengues, o lado B. Aí eu falei assim, que legal, mas eu trabalho, né?
Eu não vou conseguir ficar me dedicando todo o tempo para isso. E se eu dividir o espaço que eu tô pensando com outras pessoas? Aí fui tentando arrebanhar amigos. Pensei em umas amigas, mas a jornada feminina no ambiente de trabalho e em casa, na parte doméstica, é muito diferente. Principalmente quando tem filho pequeno. Principalmente quando tem outras condições. As primeiras a declinar e adorar a ideia, mas declinar foram as mulheres. Elas vão ter que se dividir em 3, né? Cara, era bizarro. Era assim, eu falava, nossa, eu queria tanto uma voz feminina, né, do lado, e a gente tinha essa dificuldade. Falei, então já vou pensar nos caras aí que estão ainda sem filho e que tem uma boa posição, que possam ter chegado histórias que eles possam contar também. Aí eu pensei direto no Geiger, assim, eu falei assim, pô, o Geiger, eu tinha morado com ele na época de P&G, a gente dividiu o apartamento por conta, né, de despesas, né? Pois é, já era gerente, não tinha condições, né, de bancar a minha própria vida, né? É difícil, São Paulo é caro. É. É uma cidade cara. Não, mas são coisas que ninguém conta. Ninguém conta, Porque né? O glamour. falar você lá bonitão, né? No LinkedIn, no Instagram, sou gerente da P&G e tal. Caramba, estourou no norte. Não é bem só assim, pra se amigos. manter lá. Cara, a gente morava em 5, era uma outra república de trabalhadores, a gente brincava, todo mundo trabalhava na mesma empresa. Cara, é assim, a gente pegava um baita de um apartamento, assim, que tinham vários quartos, mas dividindo ficava barato. Então, ali foi um momento de convívio. O Geiger, ele sempre foi fora da curva, né? Um cara que cresceu muito rápido na carreira, foi ser CFO depois na L'Oréal, na Uber. E ele passou por um processo que eu estava passando e eu nem sabia. Eu estava burnoutando. Eu estava com uma estafa mental. Principalmente por conta da pandemia. Naquele momento eu não percebia. A gente tem aquela questão de fragilidade, de não querer mostrar, de não querer colocar, tudo mais. Mas, pô, num período que não tinha contato social. E aí, conversando com ele, eu já chamei. Depois recrutamos o Diego, né? Porque o Diego, eu falei, um de nós precisa ler mais livros. E o Diego é o cara que já fez isso por nós, provavelmente pela vida inteira, né? A gente brinca que o apelido ele é o filósofo, critiquei. Logo do começo, então a gente juntou. Tentamos. Eu falei assim, agora temos que fazer podcast. Não existiam salas de podcast ainda. Já tinha a cena sendo criada, bem embrionária. A gente tentou falar... Aí eu tentava falar com os caras que estavam fazendo podcast só para entender, para aprender, ó, como que eu uso câmera. Não tinha curso de podcast, não tinha mentoria de podcast, nada. Porque eu falei assim, vamos tentar fazer um MesaCast, não um audiocast. Vamos fazer um MesaCast. E a gente, os três trabalhando... poderíamos, eventualmente, eu sabia que ia ter que viajar para fora, ficar um tempo fora, aí você tem esse revezamento na mesa. Então, aí eu tentei falar com o Vilela, eles não entenderam a proposta, né? Eu acho que o empresário, nem conversei com ele na época, hoje eu conheço o Vilela. Depois aí eu fui tentar ver com uns amigos de colégio que estavam com um podcast e um deles era cineasta. Falei, esse é o cara, ele entende tudo de audiovisual. Vou falar com ele. Aí ele quis cobrar um negócio que eu não sabia os valores. Era muito caro. Era muito caro. Eu não tinha a menor condição de bancar aquilo, assim. Eu falei, caramba, é muito caro fazer isso. Ah, não vou desistir, não. Vou falar quanto puder. Deve ter outro jeito. Esse negócio, pô, é só um microfone e uma câmera. A gente consegue fazer uma coisa mais barata. Você sabe que a gente do podcast, no começo, só te cortando rapidinho, essa galera dos cineastas, galera que fizeram TV, fizeram tudo, os caras queriam matar a gente. Lógico. Né? Porque, tipo assim, porra, eu estudei 200 mil anos pra um posicionamento de câmera e uma luz. Esses caras estão pegando qualquer câmera, ligando com uma luz e fazendo. Gerou. Na TV, principalmente, né? Como assim? Quem são esses? Que autoridade o Igor tem para conversar com o Lula, com o Bolsonaro? Né? Assim, que autoridade ele tem? Quem é ele para fazer isso? Isso é legal, porque isso revela também um elitismo, né? Do monopólio da conversa. A gente explodiu a bolha. A gente, quando eu falo, gente, A cena dos podcasts. Explodiu uma bolha que existia por muito tempo. E essa bolha, ela... Agora, cara, não tem parada mais. Tipo assim, a galera que fala que é modinha era paleteria, amigão. Isso aqui não é paleteria, não. Isso aqui o negócio tá cada hora... Sorvete de iogurte. Sorvete de iogurte. Agora, isso aqui tá tomando uma proporção louca.
Por isso que agora, vai conversar com os caras de cinema agora, se esses caras também não estão se moldando pra fazer podcast. Os que têm a cabeça aberta, eu conheço vários, não dá pra generalizar, né? Mas muitos de cinema gostam e torcem, porque vem ali um outro movimento. Você tem uma mídia hegemônica, né? Então você tem uma mídia que fura isso através de um novo formato, é fantástico. Quando a gente vê formatos em mídia, gente, dá pra... Vou rebobinar a fita. Pensa uma época que todo mundo consumia música, principalmente por vinil. Então o pessoal tinha que pegar um vinil e botar na vitrola. Mas o vinil não é um veículo, certo? Ele tem uma mídia. Então você está consumindo a música pelo vinil. Mas o que é o vinil, no fundo? Você está transportando o áudio. Né? É uma forma de você gravar o áudio e você poder transportar isso. Então, depois pega o Cid Moreira, que faleceu há pouco tempo. Pô, ele é um dos maiores vendedores de vinil do Brasil, com mensagens da Bíblia. Tinha o Ari Toledo, fazia piadas que eram gravadas em vinil. Então, assim, essa é a mídia. A mensagem que você passa, né, o meio ou a mensagem, né, quando eles são os dois. Então, o podcast abriu uma nova frente. Você não precisa ser um super famoso para você ter uma conversa de alto nível. Essa sacada foi legal. E ali tem a ver com eu usar plataformas e ferramentas, o próprio LinkedIn, me conectei com o Igor. Ele nunca entrava. Ele entrou, me viu, eu falei, cara, tô com uma ideia, quero conversar com você. Acho que ele achou que era alguma coisa do Facebook, sei lá. Cheguei, nessa época o Flow estava começando as ideias ali com o Vênus. Quando eu fui num fim de semana, eu e o Geiger, conversar com o Igor, jogamos fliperama, foi aquela coisa, foi uma conexão, o pessoal fala um rapport, né? E a gente explicou o nosso programa. Falei, cara, a gente quer falar de carreira, negócios, mas principalmente de trabalho, nesses aspectos aqui, com essas histórias, com isso, com essa premissa. Ele falou, cara, adorei, porque todo mundo que chega aqui vem pedir assim, ó, quero fazer um podcast, você me ajuda? Ele fala, o que você quer fazer? Eu tô pensando em falar com pessoas famosas, com artistas, com uma galera também da política, também. E uma galera, sei lá, atrizes, atores, também. Gente da internet, influencer. Ele falou, bom, basicamente você quer fazer um outro flow. Você quer fazer... Exato. Outro flow. Então a galera achava que todo podcast era uma coisa, não pensava nichado. Não pensava em ter seu nicho. Eu vibrei uma vez, acho que o Geiger foi num evento e a gente viu... de gineco para gineco. Olha só que interessante. Médicos ginecologistas falando com outros médicos, era B2B, com outros médicos ginecologistas. Gente, eles entenderam. A gente falou assim, eles entenderam. Palmas para eles, porque assim, ele não vai ter uma audiência de milhões igual Inteligência, Flow, Podpah. Ele vai ter a audiência qualificada dele, para ele. Isso é ótimo. Então ele entendeu. Lá atrás, a gente também foi responsável, de certa forma me sinto culpado, pela profissionalização também um pouco de podcast e tudo mais. Porque o Geiger chegou, estava num sabático, tinham 13 funcionários o Flow. E aí o Igor, nas nossas conversas iniciais, ele falou, pô, vocês que entendem aí de empresa, bem no estilo do Igor, vocês que entendem aí de empresa e tal, o que a gente tem que fazer aqui? Eu falei, pô, então vocês vão ensinar a gente a produzir, né? E a gente vai ensinar vocês a ser uma empresa. E o Geiger a gente brincou que ele no início virou um curiosity officer, né? Um cara de curiosidade. Ele foi trabalhando ali e a gente foi ajudando, dando as dicas e tudo mais para estruturar uma empresa. Um ano depois, o faturamento multiplicou por 20 do Flow. Saíram de 13, 14 pessoas, o Geiger era o 14º que entrou na empresa. Eu ainda estava trabalhando. Foi para 120 pessoas. Eu lembro quando o Geiger foi no Primo e contou essa história, que foi ele e o Igor no Primo, acho que a primeira vez que eles foram, que o Geiger foi junto, eu falei, mano, esse cara é um monstro, e ele saiu da Uber, que eu acho que era a última que ele tava, Uber. Pra ir pro Flow. Eu falei, caralho. Ele não saiu, ele tava no sabático e foi, né? Foi com a história é um negócio, quando a gente fala saiu, não, que ele já tava num negócio, tipo, o cara poderia ir vida pra me levando, vida me levando. Eu falei, caralho, mano, aí você vê a estrutura do bagulho que foi criado. E o programa bombando, né? O Flow crescendo muito. Eu critiquei ainda tomando suas proporções, outros programas já crescendo bastante, novas verticais chegando. Vertical, por exemplo, de games, estava entrando, né? Estava crescendo já. A gente apostava muito em criar a cena
Por isso que a gente sempre fala assim, pô, tem um outro podcast que fala a mesma coisa que eu, tem um outro de games, o pessoal de games, pô, legal, é uma cena que tá criando. Não é, a gente nunca viu isso como algo ruim e não vê como concorrência. É assim, tá abrindo um espaço. E tudo bem, tem gente que vai se identificar mais com outros, faz parte, legal. Ali foi um divisor de águas. Tinha um momento ali que eu tava bombando, o Geiger falando, cara, vem pra cá, assim. Quando eu saí do Facebook e tava ali mais dedicado nos estúdios, passou 2 semanas, rolou o Monarch Day. Monarch Day. Que abalou estruturas. Pra você que não entende, lembra da bicicleta? Vai Tem a procurar. Calói e tinha o Monark, O Monark isso. soltou aquela pérola lá que foi sair no Jornal Nacional, um absurdo e tal. Foi afastado do negócio, perdemos todos os patrocínios. O próprio Critique, ele tava com patrocínio até o fim do ano. Tava uma coisa assim. criticado o Pegou negócio. todo mundo, cara. Pegou todo Pegou mundo. o grupo inteiro. E ali, a partir daquele momento, teve uma inversão na minha vida pessoal, que foi eu deixar de ganhar, sempre ganhar e acumular dinheiro para tirar e perder e investir. Investir assim, fazendo apostas. Até hoje. Então, lógico, o programa se paga, tem patrocínio, entrou muita marca, entrou muita coisa, mas eu virei empreendedor. Então, aquela coisa que eu não tinha de família, que eu tinha muito conhecimento por conta das empresas, muito saber como desenhar, aquela coisa que eu e o Geiger ajudamos a introduzir um pouco dessa cultura dentro dos estúdios, né? Apesar de ser uma startup, né? Que startup é um novo negócio. Sim. Você vê num outro lado, que é o lado empreendedor. É o lado de fazer acontecer, é o lado de ter conexões, é o lado de ter você acordar e você não ter uma agenda extremamente fixa, como era no mundo corporativo, mas o que você faz com essa liberdade? Hoje eu tô aqui no podcast, mas depois eu vou ter como eu preencho a minha agenda para ela ser uma agenda produtiva. Como eu uso o meu ócio produtivo para também tentar direcionar ele para algo que vai construir alguma coisa. Só uma pergunta legal. minha. Você como trabalhou em multinacional, tudo quanto é lugar, cara, às vezes eu me pego, porque eu sempre tive agência, né? E agora a gente tá nessa transição de carreira também, focado muito nos estúdios aqui, muito em querendo criar conteúdo, tudo. Cara, às vezes eu me pego, falo, caramba, mano, parece que eu não tô trabalhando. Porque, tipo, a gente tem a nossa autonomia no tempo, cara. A gente tá com tanto com a geografia e quanto com o tempo, né? A gente, eu posso falar com você agora, vamos pra São Paulo? Se você não tiver agenda, alguma coisa, não, dá pra ir. Você não tem que pedir licença pro meu patrão ou pra alguém. E no começo eu comecei a ficar preocupado com isso. Falei, caramba, a gente tá gravando 2 vezes. Aí tem dia que eu acordo e falo assim, o que eu vou fazer hoje? Eu falei, vou descer pro escritório, vou pensar em algumas coisas, daí acontece alguma coisa, vamos dar um pulo em São Paulo? Vamos no evento que tá acontecendo não sei onde? Cara, parece que você vai ficar louco, mas ao mesmo tempo você fala, caralho, que liberdade é essa que eu tenho? É a liberdade de viver a vida que você escolheu. Exato. Você teve essa coragem. Mas que vida realmente a gente escolhe? Sei lá, viu? Entendeu? Será que a gente realmente pode... Qual o tamanho do nosso poder de escolha? Eu não escolhi nem a Tabata, foi ela que me escolheu? Aí, tá vendo? Então Se deu bem. Você acha que quem pediu quem em casamento aqui? Olha só. Eu que pedi ele em casamento. Que legal, Tem que dar- hein? Ó, tá vendo? Tem que usar. Não, a gente escolhe dentro das nossas possibilidades onde os nossos olhos alcançam. Então, isso tem muito a ver com as referências. Olha só que doideira. Quando deu o Monarch Day e perdeu tudo, eu não ia chegar ao Geiger aí. E aí? Vamos mandar currículo. Ô, Mário, Mandei currículo, mandei também. Nosso diretor. quando você ficou sabendo da notícia, qual foi sua reação? Assim? Cara, eu assisti ao programa ao vivo. Então, quem assistiu ao programa e já conhecia o Flow, via com outros olhos. Porque era assim, no mesmo programa ele falou a besteira, mas quem conhece o Monark, ele falava outras tantas besteiras, e no mesmo programa, que são as coisas que não vão pro corte, ele falou, nossa, mas que ideia burra que eu tive. Ele mesmo fala. Ele mesmo fala, não, esquece isso, gente. Isso é horrível. Ele mesmo se retrata. Mas quando você a gente tem que pensar com outros olhos. Os olhos não da sociedade, mas os olhos de quem tem outros interesses. Isso eu dou, inclusive, em negociação. Para muita gente, era interessante que o Flow não tivesse a projeção que tinha, que ocupasse o espaço que tinha.
Tanto é que foi parar no Jornal Nacional, não à toa. Se fosse a gente falando, não ia acontecer nada. Que era o que eu ia perguntar pra você, mas você já deu aí o entendimento, porque você estava assistindo o programa. Em algum momento você pensou, deu merda? Ou não? Porque você O que eu entendeu penso- o término de raciocínio e justamente com o... Não, nem sei porque eu pensei nisso, que foi o que ele concluiu. Pensa também que eu estava numa evolução de crescimento, de me identificando como um comunicador. Sim. Nunca me vi assim, mas não posso. É inegável. Se a gente tem um podcast, Tá nós palestrando pra somos caramba, somos você comunicadores. Então, como que a gente. Eu pensava assim, nossa, eu jamais falaria isso desse jeito. Eu tenho que pensar melhor. E eu tinha uma certa liberdade de chegar no Monark e falar, pô, cara, reformula as frases que você Antes, fala, né? Porque tem uma coisa assim, né? A questão dele, os pontos dele, as batalhas dele de liberdade de expressão e tudo mais. Mas o lance foi difícil quando eu acordei no outro dia. Aí foi... que eu acordei, assim, tipo... De repente, o meu WhatsApp estava lotado, as redes sociais lotadas, o Twitter era aquilo, eram os primórdios do cancelamento no Brasil. A cultura do cancelamento... Hoje, uma pessoa é cancelada por hora. Então, ninguém mais liga. Né? Você não vê... Qual foi o último cancelado? Nego Di. Que foi cancelado 1000 vezes, Já hoje, some, né? hoje com justificativa. Mas o Brasil parou com este cancelamento, né? do O Brasil Flow foi. parou. Do Flow parou. Parou. Parou, mas é porque assim, pensa também, todo mundo em casa, ninguém fazendo nada, todo mundo assistindo internet, TV, o Twitter é um ambiente tóxico, agora voltou, né? Salve X, né? Bem-vindo! Voltou o Twitter, Bem-vindo! né? Então, assim, era um negócio assim, que ia potencializando. As pessoas não entendiam. Ainda existe cancelamento. Eu pego um caso notório, eu gosto de falar desse caso que é legal. Felipe Neto, super polêmico, né? Porque ele tem um posicionamento de esquerda, e aí ele foi no Podpah, o Bis patrocinou. Gente, quando eu olho pelo lado de marketing, faz total sentido. A galera que se conecta com ele é jovem. Exato. E sim, ele fala de política, mas... Se você não fala de política, você não é que você não gosta de política ou você é apolítico, você está deixando a política te engolir. A política está presente em todo lugar. Acho que seria interessante, eu acho que se a pessoa quer manifestar sua posição política, legal. E eu acho que faz parte da democracia entender que as pessoas vão pensar igual ou diferente. E a política tá em tudo quanto é lugar, dentro de uma empresa, dentro da sua casa, em todo lugar. Você saiu na rua, você está vivendo a política. Você tropeça num buraco ou por ter ou pela ausência desse, aquilo está acontecendo, né? Exato. Então, o pessoal o pessoal de direita foi lá, cancelou, nunca mais vou comprar bis, botar no meu mercado e tudo mais. E aí, eu sei isso, existe um mercado do cancelamento. O mercado do cancelamento existe. Ele te hypa. Não. Naquele momento não, novo, o mercado do cancelamento é o seguinte. Você detona, então, a marca. No Flow, o que aconteceu? Que, por exemplo, eu não tinha nada a ver com o que o Monark falou. Perdi meu patrocínio porque é do grupo. Meu PJ é outro. Mas vocês colam junto. Tá, mas eu não penso igual. Não, o cancelamento fez isso, fez as marcas saírem todas. A gente é contra a cultura do cancelamento. Porque existe o lado B. Quando você investiga, então você vai ver. Cancelou. Legal. De repente surge, do nada, uma agência de gestão de crise. Olha, eu vi que vocês estão passando por esse problema. Sacou? Então, assim, é a mesma para qualquer lado. Tá? ESG tá cheio também. O greenwashing, essa empresa polui, ou então não tem diversidade. Aí, com uma solução mágica, aparece alguém vendendo alguma coisa. Entendi o que você quer dizer. Tomem cuidado também. Então, assim, aí depois, passado isso, eu falei com a galera da Mondeliz, eu falei assim, e as vendas de bis? Caíram? Não. Eu sabia que não iam cair. Pô, bis é gostoso pra caramba, meu. Bis, patrocina aqui o acordo, né? Patrocina... eu adoraria. Mas eu digo assim, eu falei, não vão cair porque é gostoso. O cara não deixa de comprar bis por ideologia Se eu política. te contar uma coisa do bis, agora que você puxou do bis... Aproveita e olha pra câmera, porque daí já que dá um corte, de repente já chega o eu parei patrocínio. de fumar, né? Aí, assim... Fez bem. Né, faz 3 anos, né? Vai que eu fazer parei, 4. vai fazer 4 anos. Parei de fumar. E eu precisava arrumar alguma coisa. Cara,
Era o bis. Eu comia uma caixa de bis por noite no aí sofá. Aí você engordou, né? Era uma caixa por noite. É por causa da ansiedade, né? Não, então, o bis ajuda você a parar de Comia a fumar. caixa sozinho ou a gente dividia? Não, você comia um pouquinho também. Você me ajudava, vai. Mas assim, ó, o bis te ajuda a parar de fumar. O negócio é bom demais, cara. É que é difícil, Para mais dicas para terminar com vício de fumo, chama o Ó, Danilo. vou dar uma dica pra você que tá em casa. 2 coisas que fizeram eu parar de fumar. Tá? Muito importantes na minha vida. O bis e o livro, O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Ah, legal, o Poder do Hábito. Eu usei aquele livro pra eu fazer coisas diferentes pra esquecer do cigarro. E aí criou novos hábitos. Criei novos hábitos. Aí veio legal. consumir o bis. brincadeira. Como é que eu sou? Consumiu o bis. Fez um podcast, Eu né? pegava o bis assim, né? Tava fumando muito, resolvi fazer um podcast, parei, né? Porque quando estamos conversando não dá, né? Não dá. Se bem que no Flow antigamente tinha, né? Vape, cigarro, outras cocitas também. Mas rolava lá. hoje não tanto mais, né? Nem vape, mas diminuiu, né? Cara, que bom, né? Porque é uma questão de saúde, né? Mas eu acho que também tem uma questão de respeitar o convidado. Mas é um negócio que você falou do cancelamento. Quando a gente começou, a gente tomava cerveja. E aí a galera falou, mano, como que você tá gravando tomando cerveja? Você tá aí fazendo um podcast bebendo. Eu falei, tu fazendo podcast é meu, caramba? Tô fazendo do jeito que eu quero, eu só tô gravando. É noite, passou do Aí horário. a gente tomava na long neck. Que isso, Tabata? Tá tomando a long neck? Pelo tem que menos ser toma num copa, copo. Eu numa falei, mas caramba, taça. meu. Eu falei, gente, o pessoal ainda não entendeu a dinâmica do podcast. Não entendeu. Porque Cara, o agora po- artificial. Porque o podcast é pra gente ser a gente aqui e esse som sendo captado. A imagem também é o poder da gente ser nós mesmos. Não estar com vestido de algum personagem, entende? Essa é a autenticidade que a galera quer ver. Bom, ali quando deu o cancelamento, foi um negócio tão dramático que, assim, ficou... Primeiro que o Geiger, né, ele, por conta de... A galera botou grana ali pra não perder, pra não matar, pra manter, né? Porque a gente via potencial naquilo. A gente via muito potencial no formato. É Quer que eu falar? Tá, vai lá, Não, pode falar. para, mano. Não, é que você, assim, desculpa, Ah. mas você virou e falou que você foi bombardeado. Você acordou É. e era Twitter, TV, WhatsApp. Qual foi a primeira ligação ou a primeira pessoa que você falou naquele dia? Você lembra? Não, eu nem liguei. Eu peguei o carro e fui pro estúdio. Ah, tá. Falei, não tem que ligar. Galera, tá todo mundo, é melhor face to face, é cara a cara. Vamos encontrar a galera e vamos ver o que tá acontecendo, como que eu ajudo. O que vocês precisam? É de contato, é gestão de crise. Eu tinha ajudado a colocar uma agência de relações públicas lá dentro, ajudou a gente e tal, mas o que você vai fazer? Sai do controle. Então, aí vieram outros problemas junto, né? Os outros programas que não tinham a ver muito só porque tinha um nome Flow, né? Flow, gente, você encontra empresa de colchão, curso de yoga, não é um nome assim, né? Não precisa registrar a marca no INPE, eu brinco, né? Assim, pô, tem Flow pra tudo, né? Canais que tinham Flow também num nome que não era do grupo, a pessoa acessava, foram banidos. Entraram desmonetizados. Então você vê que ali tinha dedo de gente dentro das empresas deliberadamente tomando decisões. Que essas decisões autocráticas. E expôs muita coisa do que hoje se discute no Brasil por conta disso. Então, com um período que ficou desmonetizado, até o Podpah, que a galera vê como rivalidade, eu não vejo, são nichos diferentes. Ajudou na campanha Monetiza Flow, vários programas colocou a gente dentro lá, colocava. A gente não foi, o Critique não foi desmonetizado, mas a gente perdeu patrocínios, né? Então a gente foi prejudicado. Então ali a gente aprendeu muita coisa. No lado pessoal, eu tava doido, eu falei, cara, sai do Facebook, ganhava mal bem, não tem assim, eu tô perdendo dinheiro todo mês agora aqui. Eu fiquei sem brincadeira. A gestão de crise da cabeça, Nossa, né? pergunta pra minha esposa, ela acordava às vezes assim à noite, assim, sei lá, precisando ir no banheiro e tal, eu olhava assim, eu tava lá, eu tava com insônia, olhando o celular. Zumbizando. Tentando jogar xadrez pra dar sono, sabe? Uma coisa assim. Eu tentava ler alguma coisa, eu tava lá zumbizando, um zumbi. Eu virei um zumbi por uns 2, 3 meses. Que eu não conseguia. Então você me vê ali naquele período ali no Critique, eu tava um zumbi. Por dentro eu tava corroído. E eu falei assim, não vou me abater, né? O que eu tenho? Só que algumas coisas acontecem magicamente. No mesmo ano, por eu ter todo esse conhecimento, né, de supply chain, né, de logística, de compras, né, disso daí,
umas startups começaram a me puxar para ajudar, dando uma mentoria, uma consultoria. Falei, então quer saber? Vou abrir aqui o PJ de consultoria e vamos entrar. Aí outras empresas grandes descobrem, precisam dar aquela oxigenada no departamento, não só de compras, mas assim, putz, o que eu faço aqui? O que tem? Porque eu nunca parei de estudar. Nem da área antiga. Eu gosto. Eu olho as empresas, dentro das empresas eu não era o cara da minha área, um especialista. Eu falava de igual para igual com o RH, com finanças, com o jurídico, claro. Eles têm um conhecimento muito mais profundo, às vezes muito mais técnico, mas num nível ali que eu entendo para tocar o negócio, aquilo me ajudou. Então isso abriu muitas portas à consultoria, né, de fazer isso e tudo mais. Lá nos estúdios tinha muita demanda represada para consultoria para podcast. Vamos... me ajuda a fazer um podcast, fazer podcast. Ele falou, cara, mas às vezes a galera não sabe o que a gente passou e não entende o que a gente entende. Então, às vezes, pedir um negócio, me transformem num flow. Eu falo assim, amigo, não vou conseguir fazer isso. Isso depende de tantas circunstâncias, depende de tanta identificação, que eu não vou conseguir. Mas, às vezes, pediam tanto que a gente abriu exceções e fez. Vocês têm a linguagem de empresa. Me ajuda a minha empresa a ter um podcast só para fazer para os clientes? Sim, a gente abriu espaço, pegava a sala, a própria mesa do Critiquei, quantas vezes foi usada para isso, né? Para conversa. Passou marcas tipo Vela, Amazon. Passou lá para ajudar a gente na conversa, não no B2C, mas no B2B, para os clientes. Para quem estava em volta, dos profissionais ou para os próprios funcionários, porque a gente já tinha essa linguagem, então aquilo ajudava a trazer então a gente foi abrindo linhas de negócio, a gente foi abrindo essa nova frente para essas linhas de negócio. No outro ano, eu fui convidado pela GV para ser professor. Opa, mais uma fontezinha de receita aqui, entendeu? Então eu fui me reerguendo também como ser humano em paralelo com o programa. O podcast em si começou a andar de lado. Shadowban, os algoritmos, ou porque a galera também não cola com a gente, não vou com a tua cara, Mário. E a gente passou por vários dramas no Critiquei. O Critiquei tem uma história diferente da história do Flow. A gente olha o Flow como podcast, é uma história, e cada conteúdo, o Vênus, o Ciência, cada um tem uma história. Uns são mais estáveis, outros mais instáveis. O Critiquei foi super instável. Por quê? Logo no início do Critiquei, isso até antes do Monarch Day, que a gente fala, né? A gente teve uma primeira crise. A primeira crise foi a crise de hosts. Porque o Diego, que é um dos hosts, ele foi fazer exame, identificou que estava com um câncer e um tumor no cérebro, que exigia um tratamento super difícil, com cirurgia, abriu a cabeça. Então, para mim, primeiro já era assim, cara, é um amigo. Então, é legal fazer um podcast com um amigo, mas um amigo naquela situação também me trazia outras preocupações. Puta, cara, eu quero ver meu amigo bem. Eu quero ver meu amigo forte. O Diego é um baita enxadrista, adoro jogar xadrez com ele. Eu ganhei dele acho que 1 ou 2 vezes na vida, ele ganhou centenas. Eu gosto de ter gente que desafia. Então eu falo, cara, será que ele vai ser o mesmo? O que vai acontecer com o Diego? E acompanho o tratamento dele, ainda está em tratamento até hoje. Fui no casamento dele, depois teve... Né? Então, isso acompanha a história do programa, a história da recuperação do Diego. Tá fazendo fisioterapia e tal, não pode mais operar, tudo, não tem mais nada, gente. Mas continua em tratamento, né? Uma doença maldita, né? Depois, teve um período do Monarch Day que o Geiger foi extremamente consumido porque ele era o CEO dos estúdios. Então ele não aparece muito porque ele estava resolvendo bomba. A gente brincava. Segurando no peito ali. A gente falava, ele tá numa missão especial e tal. E aí o programa, bem nessa época ali, muitos eu tancava e fazer sozinho, né? Vou fazer sozinho o programa e tal. A gente sempre procurou, no início, trazer muitos especialistas desses assuntos. Gente das empresas que ocupavam posições, mas também um ou outro ali para entender qual era o negócio, empreendedores, o que tem por trás do mercado de franquias, o que tem por trás do mercado, sei lá, de comércio de rua, dos varejistas, o que tem por trás do mercado digital, o que tem por trás de growth, a gente foi aprendendo tudo. Aquilo foi, para mim, eu critiquei, foi um MBA. Um outro MBA. Já tinha MBA, foi um outro MBA. Mas um MBA diferente, porque ele me alimentava de conhecimentos que eu não tinha, mas ele não trazia resultado do que é esperado de um programa de crescimento, de visualização e tudo mais.
o marketing de dentro dos estúdios chegou e desafiou a gente. Olha, é difícil, vocês vão continuar crescendo? Vão, mas a galera vai colar com vocês, é porque realmente gosta e tudo mais, acompanha. Por que vocês não trazem famosos, talvez dos setores e tudo mais? E a gente monta uma outra coisa. Ali surgiram as primeiras ideias, a gente pivotou e a gente viu que a gente já tinha outras linhas de negócio. Então, por exemplo, o pessoal leva o Critiquei para evento. Vocês fizeram isso recentemente também, né? Isso é muito legal. Então, por exemplo, a gente foi no HSM+, que é o evento que tem mais CEOs no Brasil, né? C-Levels da HSM. Pô, era o podcast oficial lá, tava lá, trazia o pessoal, ia pro palco, depois ia conversar com a gente. Né? Quer aparecer e tudo mais, lógico. O pessoal não perde, conversando com os gringos, entrevista em inglês, tem lá no Critiquei também. Então, aí a gente falou assim, poxa, legal, mas é desgastante o evento. Requer um esforço, uma energia do time de produção que, olha... Putz. Era difícil tirar tudo daqui e levar cá. Ou botar em caixas, viajar, vocês foram pra Gramado, né? Não, foi o que eu falei. O último que eu levei o acordo com elas, então sou eu sozinha, eram 7 entrevistas por dia que fazia. Moedor de carne. E para você fazer a cabeça funcionar, para você pegar aquele fio da meada do palestrante que deu a devolutiva que ele ia fazer na hora. Tipo, deu vontade e ia fazer. Para você ter ali 3 minutos, entender dele e tirar de letra. Olá, ou tá no gente. sangue ou não tá, né? Mas vocês já vêm do meio, Rebola, né? Vocês né? Vou falar vocês pra você que rebola. Consegue fazer. Vocês têm Nem a traquejo. Gretchen rebolou tanto igual a gente em evento, mas- viu? O primeiro evento que a gente fez foi o Digitalks. A gente entrevistou em 3 dias 28 pessoas. Caraca, mano. Foi o moedor de carne. Eu saí exausto e o resultado não foi o que a gente esperava. A gente não conectou do jeito que a gente esperava. Na Expo, que a gente fez na Expo Empreendedor, foram 7 por dia. A gente chegou a entrevistar 7 pessoas. Mas Nossa. conteúdos rápidos de 15, 20 minutos. Isso é legal, Que é o é. que o palestrante, ou o próprio empresário do palestrante ali, o assessor, ou alguém chegar e falar assim, ó, ele tem 15, 20 minutinhos. Tá bom, foi Legal, tá ok, é vamos isso lá. aí, é. Pra gente foi muito bom. Conversamos com pessoas que eu nunca imaginei conversar. Pô, conversei com o Felipe Ciani, mano. O cara é um Sim, monstro legal. da comunicação, Aham. entendeu? Conversei com a Carol Pfeiffer, pô. A pessoa vem dar entrevista pra você, por mais que você tá ali no evento, Carol pra aqui gente... da região, hein? É super legal você conseguir essa conexão. Só que, cara, eu saía de lá esgotado, mano. A cabeça, eu falei assim, cara, eu tô conversando com o cara de celular, daqui a pouco eu tô da caneca, voltei pra caneta, voltei... Cara, é foda. A impressão Os caras é que acham quando fácil. termina, você começa a babar, entendeu? Porque você não... Você capota, né? Você vai pro hotel e você capota, Você não né? cola no mais. evento. Hotel nada, eu tava indo e voltando. Deixa eu ir no banheiro. A gente tava Tava indo e dirigindo voltando. ainda. Você tem um... Assim, é legal isso que vocês já pegaram uma visão, que é abrir linhas de negócio, mas o quanto é fácil ou desgastante, o quanto aquilo traz de retorno, quanto as marcas que estão presentes no evento ou que gostariam de estar presente ou apoiar essa conversa, vão apoiar você estar nesse evento. Então a gente viu ali que era uma opção, é uma linha de negócio, mas não vamos ficar nessa. Tentamos infoproduto, mas a gente não se vende como guru. Né? Eu falo assim, eu te ajudo, posso te ajudar, pode ter muita coisa que eu sei, com certeza tem muita coisa que eu sei te ajudar, mas vamos trazer outras pessoas para isso. A gente montou Escola do Trabalho para a galera que estava ou procurando emprego, ou dentro de uma empresa já querendo crescer, ou alguém que estava buscando uma transição de carreira, tipo, faço uma coisa, mas gostaria de fazer outra. A gente criou conteúdos, as trilhas, eu, Diego Geiger, embaralhou tudo, e a gente trazia um especialista para uma masterclass que a gente soltava semanalmente, né? Isso daí não pegou, a gente não fez muita divulgação, a gente não investiu em tráfego, a gente não usou nenhuma das fórmulas do Ladeira, do Érico Rocha, nada disso. Tá. A gente fazia isso também, por quê? Porque muitas das empresas que contratavam a gente dava como contrapartida também. Olha, tem isso daqui, isso aqui é legal, e as pessoas podem usar isso, depois esse conhecimento dentro das empresas. Então, por exemplo, a trilha de como crescer dentro da empresa é legal para todas as empresas que contratavam a gente. Pô, usa aí com seus funcionários. Então, fazia aquilo parte de um pacote. A gente percebeu também, aí esse pivotando, aí foram entrando algumas pessoas de renome. O Caíto Maia, da Chili Beans, né, para falar ali de justamente na nossa pegada, que ele não explica e dá todas as soluções, ele traz um especialista para falar ali 15 minutinhos, mão na marca, a gente abriu um outro canal, que é o Flow SA. Pequenininho, a gente sabe como crescer uma coisa dessa, orgânico, devagar,
com as pessoas certas. Abrimos espaço para um talento que é o Arthur Toledo, que fala de agro. Agro tem um campo enorme, tem tanta empresa querendo falar. Legal, cara. Então, e vai ganhando a audiência que merece, que vai conquistando, vai cavando. Só que ali também foi um grande divisor, né? Porque a gente falou, vamos investir no Flow SA, vamos trazer, aí trouxemos João Polinário, outros talentos, a gente queria uma coisa meio LTV, desde quando a pessoa é estagiário até se ela quer empreender ou se ela quer ser CEO, vamos abrir esse espaço para essa pessoa aqui, sem a nossa vista, porque no Critiquei, muitos desses assuntos eu poderia cobrir, mas eu não sou um podcast especializado e muito fechado em um assunto único. Sim, eu vou falar de inteligência artificial e vou voltar a falar talvez daqui 2 meses. Né? Eu vou trazer um especialista em franquia e vou trazer só ano que vem. Eu adorei muito essa conversa, muito bom, é legal quando vocês conversam, mas eu não vou ficar falando só de franquia. Sim, eu posso fazer uma semana ESG, e aí eu falo num episódio sobre meio ambiente, num outro sobre diversidade e inclusão, num outro sobre governança corporativa, mas eu não vou fazer o meu podcast disso o ano inteiro. Então, a gente queria, ao mesmo tempo, ter liberdade para conversar com outras pessoas, outros nichos e surfar outras ondas que a gente tinha um interesse pessoal e genuíno, do que ficar só no assunto de uma coisa que poderia ser especializada. Então, para isso, a gente criou o Flow SA. Dito isso, eu falei, então agora a gente vai para as cabeças, porque se a nossa imagem não é mais importante para esse outro contexto, vamos estruturar como profissionais que somos, vamos estruturar isso daqui. E aí fomos incrementando, trouxemos a Tayara, que ela veio da NZN, uma baita de uma agência digital, né, lá de Curitiba, trouxemos ela para conduzir toda essa vertical, né, com outras linhas de receita, com novos conteúdos. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma linha de receita com palestras. As minhas, do Igor, da Sara, que é a nossa CEO, da própria Thay, desse coletivo, dos outros influencers, de gente que passa pelo programa. De vocês, se quiser, passa lá o Media Kit, eu passo aqui. Tem a Paulinha hoje lá cuidando, né? Eu olhando, porque ela conversa, né? Tem um ecossistema, cara. Tem um ecossistema, a gente tem um ecossistema. E tem outras coisas. Tem a Flow House, que deve inaugurar no ano que vem. Ali vai permitir outras coisas. Então, assim, a gente tem essa visão mais sistêmica de negócio que ajudou com o Flow. E essa visão sistêmica de negócio não é porque eu estou trabalhando com mídia hoje. Cara, se você me botasse numa padaria, eu ia achar outras coisas, outras fontes de receita. Tem a ver com a minha natureza, com a do Geiger, com a da Thay, com a da galera que... Porque vocês têm uma visão de negócio. Exemplo, o Flow SA, vocês foram achando nichos, achando... caminhos para tocar, que nem agora o Bom Dia Flow, que são aquelas meninas. Isso, vai achando cada vez mais e isso vai se tornando um ecossistema. Exatamente, justamente isso. Você acha que falta ainda as empresas estarem abertas a entender a importância e a relevância do podcast no mercado brasileiro? Tem muito espaço. Acho que tem duas linhas de espaço. Podcast, lembra, é igual a vitrola, é a comunicação, né? A gente podia estar consumindo essa conversa lendo um livro ou ouvindo um rádio, né? É como isso. Então, pensando pela linha de comunicação, tem um espaço. Pela linha de presença na comunicação, tem uma outra. Então, aí vamos separar. Sim, as empresas, quando eu penso em patrocínio... inserção de marca, gerar o conhecimento de marca, né? O famoso brand awareness, ainda tem muito espaço. Não ocupam o digital, que é mais consumido até do que a televisão. As pessoas hoje vão fazer uma busca, elas fazem mais buscas no TikTok do que no Google. E como eu troco a resistência do chuveiro? Ela não vai mais no Google, ela vai no TikTok, porque assim ela já vai ver o vídeo. Então... isso é algo muito importante e interessante das empresas saberem. Olha, se você quer ter presença, vão colocar. E tem podcast de tudo quanto é tamanho, estilo, linha, que as empresas e as marcas podem aterrissar e patrocinar essas conversas. E aí é onde as empresas erram também. Porque as empresas acham, isso é muito comum em B2B. Eu tenho uma empresa que tem esse serviço, uma solução super moderna, tecnológica. A empresa chama Chuchu Tech. E aí vamos fazer o Chuchu Tech Cast.
Na real, quando eu já vejo um podcast, eu tenho um baita preconceito. Quando eu começa com pod ou termina com cast, eu falo, cara, mas, pô, que falta de criatividade, hein? Você sabe por que o Acordo teve o podcast? Porque a Não, a porra gente do põe- nome O Acordo... Já existia? Já existia, cara. Não, mas eu critiquei podcast pra galera saber, mas isso tudo bem, mas o problema podia ser Acocast. Acocast. Ou Podcordo. Aí Pode fica... cordo, é hora. Podcordo, né? Fica meio estranho, né? Podcordo, né? O casal não ia pegar bem. A pessoa ia entender o que quisesse, né? Não, eu nem acho que critiquei um bom nome. O Pondé elogiou lá. Não, eu acho bom. O Pondé falou, cara, eu adoro esse nome, por que eu não tive essa ideia antes? Mas Ele pelo falou, viés que vocês têm, que muitas pessoas não entendem o porquê do nome, o viés é muito top, cara. O critiquei, cara, voltado Vem de pra crítica. crítica, tudo é muito bom, entendeu? É assim, eu acho um nome muito foda. Quando eu vejo vocês falando, entrando no contexto, mas por quê? Pô, a gente fala das empresas porque todo mundo critiquei. Esse nome é muito bom. É a mesma coisa aqui, o nome desse programa aqui era eu queria, o casal. Que lindo o nome. não, mas eu acho legal também. Casal! Nossa porque Senhora. todo mundo chamava a gente de casal. Aí a Tabata veio com o acordo, o cara não tive argumento. Quando ela mostrou pra mim o porquê do acordo, eu falei, caralho, é bom mesmo. Acordo eu acho um bom nome. É que eu sou suspeito, né? Sou professor de negociação, acho lindo o nome. Não, Lindo e o nome. mais legal é que o que acontece dos próprios convidados aqui falar em algum momento sobre acordo, porque ele tá no podcast do acordo. Aí vai automático. Entendeu? E ele então faz a recorrência da palavra. Eu só olho pro Dan assim e eu falo, que nome legal que você tá usando, né? A pessoa já brinca e Na e música, demonstra. o acorde na música, né? É você tocar notas junto. E as notas juntas, elas vão transmitir uma sensação. Então, o acordo não é uma coisa assim, o acordo foi ruim, né? Aquela coisa assim, não. O acordo, ele vai trazer uma sensação. A partir do momento que você tem uma combinação, ele gera uma nova coisa. Isso daí é fantástico. Ali, quando a gente percebeu que a gente estava andando de lado, patinando, a gente pivotou para o Flow SA. E agora? O que vamos fazer com o Critique? O Geiger enfrentando toda aquela situação de ter que administrar os estúdios. O Diego enfrentando os problemas pessoais. E eu fiquei ali com o time de produção e falei assim, eu vou dar uma dedada aqui nessa agenda. A gente tem que entrar nos temas que estão sendo conversados de interesse público também. E a gente também, eu já tinha essa sensação logo nos primeiros episódios, é difícil você fazer essa manobra com agilidade, porque a gente foi fazendo e a gente continua manobrando. Eu não sei o que vai ser o Critique para frente, ele não vai ser sempre da mesma forma, mas a gente começou a trazer convidados que soavam interessantes para a gente. Pô, não tem como deixar de falar de política, a gente já trazia políticos, vamos falar. Afeta a vida do trabalhador? Então é importante. Afetam as empresas? Então é importante. A gente olha a empresa como uma coisa assim, né? Empresas são pessoas juntas, trabalhando. Tendo um dono ou capital aberto, são interessados naquilo. Então, onde está em volta do interesse? Pô, vamos falar com as coisas, vamos falar com o sindicato? Vamos falar com o sindicato. Falamos com o presidente do sindicato, falamos com a polícia, falamos com o ministro, falamos com o governador, falamos com empreendedores, falamos com empresárias, falamos com momentos. Cadê? Olha, eu cobrava da produção. Pô, cara, olha aí, o homem branco, hétero, cheio de privilégios, hein? Cadê os negros empreendedores? Cadê os negros trabalhadores? As mulheres negras, que são a maioria no Brasil, elas precisam estar presentes nesse programa e chamamos com bastante frequência. Mas não dá audiência. Não interessa, tem que ter. É o assunto que a gente quer. E, às vezes, as melhores dicas de empreendedorismo estão nos programas menos vistos. Uma coisa que não me pega mais é pensar na audiência, sabia? A audiência não me pega mais também, não. Para mim, é muito mais a necessidade sobre o assunto, de expor muito mais a respeito dele, do que a audiência que vai dar sobre quem está aqui. A audiência, ela não pode abandonar tudo. Você tem que ter... Não. Você falar para as moscas não dá, né, galera? Eu ligo mais para me comparar a números de outros grandes podcasts, vamos dizer. Sim. Por exemplo, quem tá perdendo... Você vai ser o Flow, né? Quem tá perdendo de ter essa baita conversa é o cara que tá lá do outro lado, porque eu tive essa conversa com você agora, entendeu? Então, assim, pra quem quer saber sobre como escalar o negócio, pra quem que tá querendo montar um podcast, como que começou, você tá contando... O cara que trabalha no maior ecossistema de podcasts que existe no Brasil
Tá aqui do meu lado. Eu tô tendo esse conhecimento. Eu tô aprendendo. Coitado de quem não conseguiu chegar porque não tem audiência, que é o que você acabou de falar. Às vezes os melhores dicas tá num programa que teve lá 300 views. É assim mesmo, E eu o cara acho não muita pérola E assim. o cara não chegou ali. Porque, tem pouco view e não deve ser tão bom. Daí ele vai escutar o Joãozinho falando O Groselha? que tem 300 Mas milhões. tudo bem, porque esse cara ele não vai entrar num outro ambiente, não vai fazer parte desse coletivo, e tá tudo bem. Mas aí eu volto no que você Tem falou. dia também que eu não quero uma coisa super assim. Nossa, que filosófico isso, tô vendo. Vai ter uma besteira na internet, né? Tudo bem. Não, tô a vendo gente todo tem entornado fazendo pegadinha. Exatamente. Só que daí tem o que você falou. A gente não pode abandonar a audiência. Não era abandonar a audiência. Eu tenho a minha audiência já e eu sei que os meus programas, eles estão ali, cara. Quando passa de 300 views, eu falo, opa, foi muito bom. Porque eu já sei. Porque é o sistema que eu tô criando, é o que eu imagino. Eu lembro quando eu conheci você, o Critiquei, acho que tinha 30 mil inscritos. Isso, uma coisa assim. Cara, tem 100 mil a mais hoje. É verdade. Estamos falando aí em 1 ano e meio, vamos assim dizer, mais ou menos, 1 ano e 2 um meses. ano, por aí, é isso aí. Por aí que a gente se conheceu. Pô, olha a evolução disso. Então, ali eu tive que dar uma manobrada. Isso tem a ver com a pergunta da Tá, nem terminei, mas as empresas, elas tinham outras necessidades também. Onde elas querem, eu não contei a segunda parte, né? Mas as empresas, elas têm uma deficiência na comunicação interna. Então, eu vi muita empresa falando assim, pô, a gente tem tanta coisa para informar os funcionários ou os nossos clientes, vamos criar um podcast interno, mas o pessoal não quer ouvir o cara do RH falando, ele não quer ver, não quer ver entrevistar gente de dentro. É diferente, e aí a gente também tem solução para isso, mas quando somos nós conversando com a galera de lá, para eles mesmos, os funcionários. Porque as perguntas que a gente faz não vai ser as mesmas perguntas que o pessoal de dentro vai fazer. Exatamente. Né? Lógico, claro, também não vou perguntar. Quem foi que fez aquilo aquele dia? Não vai fazer. Chega o presidente e eu brinquei assim, a primeira pergunta é, quanto você ganha? Aí por que você quer saber isso? Eu quero saber se vale a pena. Vale a pena. Se vale a pena o que você passa, né, pra chegar lá, né? Mas aí acho que tem o ponto, né, aquele ponto de pivotar. Aí eu falei, vamos trazer esses assuntos, o que é interessante, o que é de interesse público, como que a gente traz com o nosso verniz. O nosso verniz é assim, a nossa ótica para aquilo. Então, por exemplo, teve o programa mais assistido do Critiquei, eu acho que os top 3, entre os top 10, com certeza tem 3 programas onde tem comunistas. Eu acho que teve um dia que meio que parou a internet para ir... Porque, pô, é o programa de negócios do Flow. E parece uma coisa antagônica. Né? O comunismo com o capitalismo, uma coisa assim... Pô, eu não sou comunista, ou não me considero, porque eu não estudei tanto o comunismo com a profundidade desses caras. Mas quando eu chego e pergunto sobre problemas reais, eles são ótimos para responder. No dia, acho que tinha o Ian Neves, foi o primeiro que foi, estourou. Acho que até hoje é o mais visto. Quando o Ian Neves foi, teve uma greve de metroviários em São Paulo, né? O metrô parado, aquele caos na cidade. Acho que até aumentou a visualização, porque o pessoal não tinha onde se deslocar, ficou vendo o podcast, né? E aí, ele falou assim, eu falei, o que eles estão lutando? O que eles estão pedindo? Pô, eles não têm aumento há 3 anos. Eu falei, caramba. Aí eu fiquei pensando assim, você trabalharia num lugar que você não tem aumento há 3 anos? Com tudo subindo, com o seu dinheiro desvalorizando. Exato. Não é meio assim, tipo, eu tenho empatia pelo trabalhador do metrô. Eu peguei metrô muito tempo em São Paulo. Pô, eu olhava ali, né, a galera ali, né, no guichê. A gente apelida o segurança, sacanagem, né, de urubu do metrô, né, porque eles usam tudo preto, né, e tal. Então, assim, eu falava, pô, meu, tem tanta gente que faz isso aqui funcionar, né, pô, sacanagem. E fomos entrando nos problemas reais. Aí depois vamos também ter conversa com o anarcocapitalista meses depois. Então, assim, o legal do Critiquei é porque a gente vai ter esse contraste. Eu vou trazer, sim, o anarcocapitalista, o liberal, um economista, o comunista, o socialista, o político, os pré-candidatos, todos a Prefeitura de São Paulo a gente trouxe. Não sei se eu vou trazer agora para o segundo turno. Estamos meio nessa, porque, putz, animosidades aconteceram. E aí vira mais palanque do que eu extraio um valor. Então, eu tenho um pouco desse cuidado. Mas a gente quer ajudar as pessoas. A gente quer legitimamente ajudar as pessoas. O que o Critiquei recebe de mensagem
E o que eu recebo no LinkedIn, no Instagram, do tipo, tô passando uma dificuldade aqui, não sei o que fazer com o meu chefe, tô com uma dúvida de carreira, e eu sou muito honesto. Falo, ó, eu faria assim, mas acho que você deveria conversar com mais pessoas. Porque às vezes quer uma solução rápida e vê na gente um guru. Abre um programa de perguntas para... Eu abro na minha caixinha de vez em quando, a galera, mas eu não trabalho o meu Instagram, por exemplo, para isso. Depois minhas fotos de viagem, uma coisinha. Eu não trabalho os 6 Cs. Na verdade, eu detesto quando eu entro no Instagram e tem os 6 Cs. Vocês sabem o que são os 6 Cs? Não. 6 Cs, galera, para aprender. Então você vai tirar fotos da sua comida. Mostra o que você está comendo. Tem que ser um prato bonito, hein? Você foi num restaurante bom, né? Aí você tira a foto do seu cachorro. Olha, que ela gosta de cachorro. Quem não gosta de cachorro? Aí você tira a foto das suas crianças, né? Os seus filhos e tudo mais. Esse aí você já tá entrando nele. Aí você entra, tô entrando nesse. Aí você entra no 6Cs, você vai depois tirar foto da sua casa. Você tem que ter uma casa foda, hein? Né? E você tira a foto do seu carro. Seu carro também tem que ser foda. Às vezes não precisa nem ser seu, tá? Mas se é uma Lamborghini ali, tá ali parada, aproveita, tira, finge que é tua. E você tira uma foto do seu cônjuge, né? Então a sua esposa ou o seu marido, né? Eles têm que estar lá, têm que fazer parte da sua rotina e tudo mais. E quanto mais artificial, melhor, tá? Família Doriana, lembra? Família Doriana, né? Já monta o kit, né? Põe aquele kit na boca, né? Né? Parece o ladrilho, né? Não esquece de tratar as fotos. Tem que dar uma tratadinha Trata nas as fotos todas iguais, aquela coisinha igual e tudo mais. Então, assim, isso teve seu momento. Esse momento tá se perdendo. Eu sempre soube. Eu falei, isso aqui é fugaz, é efêmero. Efêmero dura pouco. Ninguém aguenta ver uma coisa tão plástica assim. E se todo mundo copia uma fórmula, você só fica com os originais. Eu sou duro crítico de vários influencers nas redes sociais. Assim, você pega o maior economista do Brasil, assim como é colocado. O mais seguido, pelo menos, que é o Ricardo Amorim. Acho que ele tem um conteúdo interessante quando ele fala. Aí você entra no LinkedIn, que é um ambiente assim de braços abertos para o mundo corporativo, falando com pessoas que estão trabalhando, ele coloca, sei lá, meio razões para acreditar, a pessoa que superou o negócio e sobreviveu a uma enchente, aí ele põe a foto e tudo mais. Você vê que não é ele. Às vezes eu comento, adoraria ouvir sobre o cenário, as previsões de inflação no ano. Então, se confunde. Claro, ele já trabalha aquilo porque vai, como sendo um top voice, vai levar ele a dar palestras e tudo mais. Mas você prefere ser reconhecido pelo quê? Teve uma polêmica, isso é legal para quando a gente fala no ambiente de podcasts, e eu defendi o Podpah. Porque a galera falou assim, o Podpah levou artistas famosos, eles nem sabem sobre eles, não perguntam nada. Mas... Eu vi que você falou. Desculpa, quem é mais relevante hoje em dia? É o artista ou o Podpah? Quem tá usando quem? Mas eles tentam, sabe, fazer o quê? Um bater no outro. As pessoas que estão na internet, os Lógico. gurus, não sei o quê, eles querem o hype daquele momento, daquilo que tá acontecendo, aquela pauta quente que eu não gosto. Eu já vi você falar em vários podcasts seu que você não pega, não flutua no que tá acontecendo no momento. Deixa eu chamar esse cara porque isso tá... Essa pauta quente... Porque ela vai acabar. Essa pauta quente, o nosso conteúdo ele fica lá pra sempre. E essa pauta ela vai perder a coisa. Ela pode surgir no meio do assunto. Mas não ela ser enviesada pra isso. Vou trazer o fulano aqui porque ele fez tal coisa agora. Não é isso. Funciona pra outros tipos de podcast. Que tá hypado, exemplo, você pega o próprio Flow, eu sei que o Igor escolhe muito, seleciona muito, mas não pode passar, você pega um Ticaracatica, tá acontecendo um negócio no momento ali, cara, funciona pra eles. Porque eles têm as imagens deles já, né, construídas, né, o Bola, né, o Carioca, eles já têm o negócio, então eles já fazem funcionar dessa maneira. A gente não, a gente tem que entender o que a gente vai falar. Que é o que você acabou de falar. A Tabata tinha uma mulher que ela seguia, comprou curso da mulher. Eu falei, mano, essa mulher é uma fraude. Depois eu te falo em off quem é. É uma fraude, é uma fraude, é uma fraude. E a Tabata começou a seguir, o Murilo sabe. Começou a seguir, eu falei, é uma fraude, não é. A Tabata, não é, você que tem esse viés. Eu falei, tá bom. Aí um dia, cara, eu parei o vídeo da moça. Do nada, ela que viajava pra tudo quanto é lugar, só carrão e não sei o quê, tirou uma taça do armário. Só que, eu olhei o fundo do armário. Um monte de copo de requeijão. Nada contra os copos de requeijão. Lógico. Só que eu falei... Ela tá vendendo uma imagem que não era. Não é.
Entendeu? E aí eu falei, caramba, tá. Salve o copo de requeijão Salve aí, o copo ó. de Nunca requeijão. pare de fazer ali em vidro, Não para, que a gente usa. E aí eu falei pra Tabata, tudo bem. A moça tinha conteúdo, ok, beleza. Mas eu falei assim, ela é boa, mas ela tá querendo se mostrar de uma maneira. Eu não gosto. Mas, gente, Guru. você pega os maiores podcasts hoje de negócios e de finanças, são... Hoje, os caras, não posso falar que não tiveram sucesso, mas como foi feito esse sucesso? Conheço gente de finanças que, quando era consultor financeiro, arrebentou com famílias em family offices, arrebentou, não era a melhor indicação. Não significa que a pessoa não possa falar sobre o produto, explicar o que é um fundo imobiliário ou o que é um CRA. Não tem problema. Mas o sucesso como financeiro não é verdade. O sucesso como atleta. Não, foi atleta? Foi, mas era tão foda assim? Não. Não era. E a galera tem uma questão do culto à personalidade. Gente, na política a gente vê isso o tempo todo. Eu gosto muito dele, mas amigo, você passa um ano junto. Você não vai gostar. Com nenhum. Nem comigo. Você ficar comigo, você vai ver que eu sou chato pra caramba. Muitas vezes. Sou muito legal e chato ao mesmo tempo. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito o tempo inteiro. Aquela lá que você seguia, lá tem chulé. E tá lá falando sobre beleza. Só que a imagem e o áudio não transportam o cheiro. E você compra o esmalte, a maquiagem que ela usa, mas ela tem chulé. Tem chulé, a gente sabe que tem chulé. Vê se algum influenciador que fala sobre relacionamento mostra ele brigando com a mulher dele. Cara, claro. Mas ele briga. Com certeza briga. Entendeu? Tem uns que se colocam como casal, e não é o caso de vocês, que vocês têm química. Você Mas sabe não que deixa a esposa falar. Só um é inteligente. Só um, eu sei. Só um é inteligente. Mas aí, quando o outro inteligente pega um corte dele e coloca e mostra que ele não é tão inteligente assim, opa, Eu acho aí é um viés político. Eu não acho, tenho certeza que teve um outro de casal que também rompeu e seguiram um podcast carreira solo, porque viu que a incompatibilidade deles de raciocínio e match Cara, sempre na tem mesa um. não ia. Não Sempre ia. vai Depois ter um. eu te falo quem é. Sempre vai ter um que vai querer Ela fica aparecer. curiosa. Eu deixo depois no Instagram pra quem perguntar. Vou marcar. Entra lá no Mário Spesa, eu vou botar uma caixinha. Vocês querem saber? Eu conto tudo. Eu falo pra Tabata assim, Sacanagem, né? na verdade, as pessoas elas têm que entender, sempre vai querer um aparecer mais que o outro. É normal do ser humano. Só que, porra, eu e a Tabata, a gente é casado, né? Então, assim, a gente tá junto há 20 anos. Cara, pra mim, se o podcast estourar porque a Tabata é foda, ou estourar porque eu sou foda, ou porque o Murilo é foda, não me importa isso, porque é um mesmo ecossistema que a gente vive. A gente tem isso aqui. Tem pessoas que elas têm essa necessidade de aparecer cada vez mais que o outro. E eu já reparei isso, porque quando você começa a trabalhar com podcast, que foi e estudar e assistir trocentos mil podcasts, você começa pelos números, pelo conteúdo e por quem o cara tá entrevistando. Depois você consegue começar a analisar se o cara é bom mesmo, se aquilo ali que tá acontecendo é bom, se aquele assunto tá fluindo sozinho, se aquilo foi combinado, se aquilo já tá pautado, se não tá pautado. Cara, você consegue identificar tudo isso. E eu vejo que o bagulho que é solto, é difícil não ser bom do que o pautado. Tipo, tudo bem, o pautado é um jornalismo. Não vai mudar disso. É um podcast que assim, eu venho aqui, Mário, tá aqui, essas perguntas aqui, tá? Ou às vezes vem o assessor e fala, sobre isso aqui não pode falar, sobre isso aqui. Tá bom, entendeu? Já não é o cara que eu quero entrevistar. Eu quero sentar com o Mário aqui e falar assim, começar a conversar de tudo. E o negócio rodar. Lógico. Então você começa a perceber de pessoas que querem se destacar mais. Aí a hora que começa a perceber isso, um ataca o outro. E aí você vê que ali é uma coisa e fora dali é outra. Fala, pô, beleza. Por quê? Você já me falou isso, eu já escutei isso dele, então é público. Cara, o Flow, você pode ir lá com 10 milhões e falar, Igor, eu quero participar do Flow. Tá bom. Não vai colocar. Não vai colocar. Só chamamos quem a gente quer. Entendeu? Então, assim, é diferente. E sabe que é um negócio? É um negócio. Tudo é um negócio na vida. Só que tem limites. E os limites, eles são o quê? Eles são para cada indivíduo. Não, se você botar 10 milhões no Critique, eu converso. Não, acho que é sacanagem, tô brincando, sacanagem. Eu não Depende faço da isso. pessoa, se eu gostar muito de você. Sacanagem. Não. Não, acho que não tem. Mas é porque assim, porque aí que tá. O efeito é diferente no veículo.
No Flow, no caso do Flow, ele virou um lugar onde meio que você lastreia e ele gera uma autoridade para alguém. Por isso o Igor toma muito cuidado. Por exemplo, recentemente foi o Pablo Marçal. E aí, desculpa se você é fã de político, mas assim, o Igor jamais chamaria o Pablo Marçal. Porque ele sabe todo o outro lado, né, de pessoas que compraram curso, compraram livro e tudo mais, né, e não pegou o código e tal, aquela coisa. E aí... Adoro, Mário. E o Pablo Marçal pergunta pra ele, se assistir é bem ilustrativo pra mostrar. Ele falou assim, você não gosta de mim? Ele falou, não, então eu tô aqui só porque eu sou candidato, né? Sim. Ok. É tipo o Pablo Marçal, pô, um sonho meu tá no Roda Viva. Tá, mas você só tá porque você é candidato. Porque você é Não candidato. pergunte Então, pra você vê- mim aquilo que você Então não para quer você ouvir, ver como né? as pessoas conseguem conquistar sonhos pessoais através de outros meios. A política, no caso, vamos pegar, é um partido sem expressão que você aluga. Então, é a nossa democracia, quando a gente fala de política. Quando eu falo de política, Exato. é olhar a realidade. Então, você aluga o partido para você disputar uma campanha, disputando a campanha, gerando o apelo que gerou, você consegue ter um índice grande nas pesquisas que vão naturalmente convidar a participar de debates, de programas de TV, de podcasts. Isso gerou uma abertura. Aí vem o segundo, né? Você ganha poderes. E meio Peter Parker, Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Se você tem a atenção das pessoas, e não interessa se são 300 pessoas que assistiram ao seu episódio, né? 30, 300 ou 3 milhões que assistiram ao seu episódio, o que você estava falando? E qual era a sua intenção? A minha intenção é sempre legítima. Quero tratar bem meu convidado, eu não maltrato ninguém. Claro, às vezes nas ideias, no campo das ideias, eu bato. No campo da pessoa ad hominem, né? Eu não vou destratar ninguém, eu trato com muita cordialidade todo mundo que vai ao Critique. E a gente quer extrair o valor para quem está assistindo a gente. Pô, hoje eu recebo muita coisa. Eu assisti, eu critiquei despretensiosamente, aprendi uma coisa. Nossa, eliminei um preconceito que eu tinha com tal ideia. Vocês, obrigado por trazer tal convidado. Ou o convidado chegou, obrigado, você mudou uma ideia. Puxa, eu acho isso tão mágico, que as pessoas estejam legitimamente interessadas. Porque quando eu falo em crítica, a crítica parece soar negativo. Mas a crítica é o primeiro passo para uma mudança. Seja ela qual for. Você chegou no espelho e falou assim, ai meu Deus, estou com um pneuzinho aqui, você está se autocriticando. Parece ser uma coisa ruim, né? Eu vou começar a fazer academia. Pô, aquilo foi o ponto da mudança. A sua autocrítica fez isso. Ou quando você vê alguém e fala assim, poxa, isso aqui foi muito bacana. Isso também é uma crítica. Assim, quando você fala dessa forma, você toca meu coração. Quando você... Crítico musical. Nossa, essa música aqui, eu só fico no repeat. Eu coloco ali e fico repetindo e repetindo. Porque eu não viciei na sua música. Olha que elogio legal, mas é uma crítica positiva. A crítica é uma coisa... Ela não deveria tomar um formato de algo negativo. As pessoas que às vezes entram para a cabeça muito e levam para o pessoal. Mas você falando da questão da vitrine, né? Porque os podcasts hoje, os grandes, é uma janela, né? Uma vitrine zona lá, grandona, muito mais às vezes que uma emissora de TV. Né? Então as pessoas querem aparecer lá. Então, que nem você falou, guru, candidato. Eles querem aparecer porque aquilo ali tem uma audiência muito grande. Eles têm um funil de venda logo de cara. Eles querem aparecer. É diferente que nem a gente que é menorzinho, vamos assim dizer, o podcast. Se eu trouxer o Igor aqui... O Igor, eu já dei esse exemplo. O Igor vem aqui. Pô, com vídeo, ué? Vai ser animal. Se ele não mostrar pra base dele que ele veio aqui, quem vai saber que o Igor veio aqui? Só a minha base. Okay. As pessoas acham que vai convidar um cara grande e vai crescer pro seu às podcast custas do... e o seu podcast vai crescer porque aquele cara grande veio. Esse raciocínio a gente já descobriu logo de cara que não é assim que funciona. Que aí volta aonde, de repente, não ficou claro quando eu virei e falei que eu não me preocupo com a audiência. A audiência de quem... Eu não penso mais na audiência de quem vai sentar aí como convidado que pode trazer pra mim, porque eu não conto mais com isso, entende? Então, por exemplo, se eu vou chamar o Igor é porque eu o admiro como pessoa e quero ter um bate-papo, eu quero ter o prestígio de ter ele no meu podcast. Agora, se ele vai fazer alguma coisa com relação a isso, a divulgar ou não, se fizer, é um plus. E se não fizer, ele veio até mim. Pra mim, eu já gabaritei, entendeu? Eu acho que tem uma coisa também que é... Eu gostei do raciocínio, é legal.
tem gente que pensa de outras fórmulas, usam outras fórmulas. E eu acho meio perigosas. Por exemplo, uma das fórmulas perigosas de fazer crescer é você anunciar. Existe isso aqui. Mas normalmente você pode... Ele tem um efeito mais fugaz. Assim, ele tem um efeito que, sim, vai trazer pessoas, vai aumentar o número de inscritos, né, do seu programa, do seu podcast. Só que você vai prejudicar a retenção a longo prazo. Porque é diferente da pessoa falar assim, nossa, eu vi um cortezinho de uma coisa muito importante, então vou me inscrever porque esse podcast deve falar dessas coisas importantes que eu vi na propagandinha. Com o tempo, vocês vão falar de tantos outros assuntos, né? E ali não aparece mais. Então aquela pessoa está, às vezes, até inscrita, mas ela não interage. Ela está matando os seus algoritmos, vocês já sofreram com isso. Eu estou olhando hoje também, estamos meio patinando. Estancamos num patamar, já está querendo mudar, estou querendo fazer outras coisas. Né? A gente tem já uma proposta, o Critiquei vai passar por mudanças aí agora. Né? Então a gente não vai ficar do mesmo jeito, a gente já sabe que não pode ficar parado. Ficar parado, a corrente leva. Então eu também não acho que, por exemplo, eu não tenho visualização, que é legal o conceito que vocês têm, mas, por exemplo, eu não impulsionaria. Eu vejo um monte de podcast e faz uma baita propaganda legal, assim, né? Um negocinho, põe um copy no Instagram, a galera de lá vai pro YouTube, pro Spotify e consome. Ganha inscrito, mas aquilo não traz retenção, não traz relevância. Eu faço às vezes, já fiz, a gente já conversou sobre isso, aprendi a fazer uma questão de tráfego com um trailer, com algumas coisas que traz gente, por quê? Eu preciso mostrar pra mais pessoas. Entendeu? Mas eu sei que... Mas, gente, vocês têm uma rádio. Exato. Vocês têm tantas outras formas. Então, a gente não tem... que assim, não é ruim, mas eu não acho o ideal. Do mesmo jeito que eu volto na questão de pessoas famosas. Quantas pessoas falam pra mim, mas vocês têm acesso às pessoas, vocês devem convidar. Eu falo assim, cara, mas não é isso que eu quero. A ideia não é essa. Eu não quero um boom no meu podcast de um episódio. Eu quero uma constância de ele crescendo gradativamente. É diferente se eu for um dia chamado pra ir num grande podcast. Aí é completamente diferente, porque daí o cara do podcast me conhece. E aí ele falou, legal esse casal aí. Vou lá no podcast dele pra seguir. Isso é uma vitrine gigantesca, não ao contrário. Só que isso é com o tempo. E as pessoas não entendem. As pessoas querem, o que vem de pessoa tentar se convidar pra vir e manda e fica não sei o que. Calma, cara. Eu tenho espaço pra todo mundo, entendeu? Mas deixa eu entender. Outro dia veio uma pessoa mandou pra querer, um assessor. Foi, a história do cara, legal, não sei o que. E ele tá onde? Ele não é do Brasil. Eu falei assim, ele não é do Brasil? Mas vocês não fazem online? Eu falei assim, você acompanhou o meu canal? Você viu algum episódio? Então. Eu falei assim, eu fui meio grosso. Aí a Tauta falou, pega leve. Eu falei, não. Eu falei assim, antes de você é assessor de imprensa, antes de você querer colocar o seu coisa... Estuda, coleguinha. Vai lá no podcast, vê como que funciona o podcast, entendeu? Vê como que é... Vocês passam um prólogo ali uma coisa assim. Não é? Os caras estão atirando pra tudo quanto é. Não sabe nem o que tá fazendo. Um cara mandou mensagem pra mim, ele falou assim, eu falei assim, olha, a gente tá fazendo ao vivo todos os dias. Não tem como mudar o horário do seu ao vivo, porque nesse horário a pessoa não pode. Eu falei, eu vou mudar sim. Vou mudar, peraí, deixa eu ver aqui. Vou mudar só porque... Alecrim dourado, muita calma. Iremos fazer isso. É complicado, Cara, então assim... Eu liguei pro Jornal Nacional pra ver se eles não podiam mudar meia hora ali, um Bonner não fizeram isso, Kiko. Como é que não cancelaram eles? É sacanagem, né? Tinha que cancelar. Eu vou presentear. Isso vocês não foram... convidado. Presente. Isso, gente. Bom... Eu quero aproveitar... Sua mulher que vai gostar, né? Eu quero aproveitar e agradecer a Linderme por presentear os nossos convidados. Nossa, gente, que legal. Obrigado, Linderme. Aqui, aromatizantes. Ela adora. Colocar. Esse aqui é um sanitizante pra limpar as mãos, pra higienizar as coisas. Celular, computador. Já vou higienizar aqui minhas coisas aqui que eu tô precisando. Que legal, Bom, deixa eu até aproveitar. Acesse o site da Linderme, www.linderme.com.br. Conheça toda a linha de higiene que ele pode oferecer para você e para sua casa. Aí, no final da sua compra, faz a opção lá dos seus produtos. No final da compra, você coloca o cupom ou acordo 30 para ter 30% de desconto em todo o site. Em todo o site. Então, o que você fez? Fez sua compra, colocou lá seus produtos no carrinho. Chegou lá, vai ter um campinho de cupom de desconto. Você coloca o acordo 30... Tá? Aí você vai ter 30% de desconto e a hora que o produto chegar na sua casa, tira uma foto, marca o acordo que a gente reposta. E eu quero já aproveitar e agradecer a Rádio Mix Atibaia
91.9, os veículos de comunicação se unindo para oferecer sempre a melhor programação. Então, se você não é de Atibaia e região, não tem problema, você pode baixar o aplicativo, acompanhar toda a programação da Rádio Mix, inclusive o Papo Digital, é a voz daqui da host que vos fala, para falar tudo a respeito das novidades que estão acontecendo aí no mundo da digitalização, aí todas as mudanças, algoritmo, estratégia. Vai lá conferir, por gentileza. Assim vai. Cara, ele deve estar com a gente, mano, desde o começo, praticamente, desde o primeiro Que legal, episódio. meu. Ele é um cliente nosso, da agência, né? E ele acreditou no nosso projeto. Ele falou, cara, eu sempre vou mandar. E aí ele tá aumentando a linha dele, eu vou dar uns outros produtos pra você levar. Que legal, meu. Parabéns, e aí a gente vai, adorei. presenteia os convidados. Aí ele deu um cupom de 30% pra gente deixar no site, pra quem acompanha a gente, cara. E a gente vai se unindo pra poder fazer. Ó, que bom aí, ó, galera. Tá vendo? Ó, como é bom. Ó, patrocinem aqui o acordo. Também empresas da região também, né? Tanta gente escuta aqui, ó, aos episódios, tanta gente tá aprendendo aqui, né? Pô, sua marca vai estar presente. Esse é um dos pontos que as marcas erram. Quando a empresa, ela fala muito sobre si, ninguém quer ver. Então fala, você vai assistir ao Coca-Cola Cast? Pô, a Coca-Cola não precisa de um podcast para as pessoas se identificarem com a marca. A presença da marca está em outras ocasiões. Por exemplo, no jogo de futebol, nas Olimpíadas. A presença de marca tem um contexto. Olha o Guaraná, como ele tem uma presença digital meio diferente. Eles têm aquele Cosa Nostra, que faz uma outra pegada, traz um monte de pessoas ali, influencers, tudo para construir coisas na internet. É uma outra coisa, é um podcast, né? Interessante, são quadros e tudo mais. Quando a gente olha as empresas, eles falam assim, todo mundo tem podcast, então tem que fazer podcast também. Não. Pega um podcast, ou vários, que de vez em quando, ou sempre, tem uma conversa onde é interessante a sua marca estar presente. E a sua marca vai estar presente, não é assim, por exemplo, eu tenho um sistema ERP, e então eu vou colocar em podcast que falam de tecnologia. Não, porque às vezes quem está consumindo esse podcast, sei lá, de tecnologia é o programador. Você está falando para os seus. Você tem uma solução, então você fala assim, esse é um podcast, sei lá, de empreendedorismo, de carreira, que sim vai falar disso, mas não são todos os episódios, às vezes. E às vezes num outro episódio, sem querer, alguém vem por curiosidade de um outro assunto e descobre e tem contato com a sua marca. As coisas não são tão óbvias. Se as pessoas botarem na busca isso, vão encontrar isso, vão colocar... Não, os hábitos das pessoas é diferente. Tem muito mais a ver, os patrocinadores, os anunciantes, a olhar quem é o público, a faixa etária, as regiões. Tudo isso tem relatório que a gente consegue extrair das redes sociais. Esse aqui é o meu público, essa é a faixa etária, esse é o horário que eles consomem. Opa, pelo horário você já sabe se a pessoa trabalhava ou não, se é jovem, se não é. Exato. Você consegue ter um outro perfil. E nisso, sim, as empresas ainda falham miseravelmente de entrar. E depende do tamanho da empresa. As grandes empresas terceirizam essa parte, usam a plataforma das próprias agências para fazer isso, então deixa a curadoria com as agências. Aí você tem que entrar numa outra lógica junto com as agências. E se você é uma pequena empresa ou uma empresa nativa digital, às vezes está marcando toca. Olha o quanto uma empresa que vende camiseta básica, que é o caso da Insider, aumentou usando as plataformas. Cara, a Insider, ela coloca a camiseta dela em podcast, em canal de conteúdo de ciência, em esporte, até nos comunistas. Mano, e eles estão agora nos stand-up, quase todos Stand-up. no palco, cara. Exato. Exato. Porque assim, qual é o... todo mundo precisa de uma camiseta. Em algum Hoje, momento. se virar e falar de marca de camiseta, não é mais só Hering que é falada. Não é Hering, não é Malve, Reserva. Entrou Insider também aí nessa leva junto, entendeu? Porque Gerou brand awareness. Exato. E o brand awareness é assim, eu não preciso de camiseta agora. Tem muita empresa que quer o lead na hora. Então você põe o QR Code, clica e entra e vai ter uma venda. Tem gente que não clicou. Bom, se não clicou, talvez não teve tanta audiência,
Talvez o merchan não foi tão bom, talvez a promoção não foi tão boa. Tem várias razões para não clicar. O link não funcionou. Tem várias coisas que não geraram a compra. Ou então, às vezes, eu te gerei muita gente, porque a gente é responsável, entre aspas, a gente tenta maximizar o lead, né? Que é fazer as pessoas clicarem naquele link para ir para lá. Aí depois você chega lá, tem uma landing page, né? Um site totalmente confuso, você não consegue comprar, para no carrinho, trava, aí não gerou efeito. Olha, a parte de marketing foi feita, a parte depois, né, não tá tão perfeita. Vocês sabem bem como é isso. Só que as empresas esquecem que o momento de consumo não é imediato. Tem produtos que sim, tem uma tendência de consumo imediato, principalmente quando tem uma promoção atrelada que gera um desconto. Mas às vezes o momento de consumo é outro. Você fala um outro, eu gosto desse programa. Aí vou de novo, falo de novo, agora tô precisando, sei lá, de uma camiseta. Quem que eu vou pensar? Mas é o tal do ROI que hoje todo mundo está em busca. E eles querem saber em podcast qual que é o ROI para investir no podcast. É complicado, porque você pega a Linderme, por exemplo. Você acredita? Chegamos a este ponto? Porque é que na verdade a gente... Aí você fala, cara, eu daria... Se o cara pergunta qual que é o ROI que eu vou investir no podcast, é uma boa pergunta, qual que é o ROI. Eu já voltaria, então você não investe no meu podcast, investe em mim, eu te dou uma consultoria e aí eu vou te falar como que sua marca pode crescer mais e como vocês podem crescer mais, apesar ou não, com ou sem podcast, né? Um exemplo, a Linderme, tem 30% de desconto. Você compra um kit desse de aromatizante... 30%, hein, gente? 30%. Você compra um kit de aromatizante desse no site, são 4 aromatizantes. Quanto tempo isso demora pra acabar na sua casa? Você não vai comprar toda semana. Sim, exato. Entendeu? Então o cliente, ele entende isso. Então, são produtos, você tá lá, ele vende sabonete, vende shampoo, tá, então, cara... Às vezes o cara não vai lembrar que tem um site para ele comprar o sabonete. Ele tá no mercado, ele pega. Só que quando você consegue colocar essa consciência no cliente, ok. Agora, muitas empresas acham que é tipo... Não, mas você vai vender quanto mais para mim? Que é o que a Tabata falou. Não, a gente vai pôr um QR Code lá. A gente já aconteceu isso. De mostrar, falou assim... Teve mais de tantos acessos. Mas não vendeu nada. Eu falei, mas daí o problema não é meu. Eu fiz o trabalho, eu levei. É a mesma coisa se eu pegar um caminhão, um ônibus com 50 pessoas e levar na sua loja. É a melhor loja de biscoito que tem na cidade. Isso aí. Todo mundo entrou lá, provou o biscoito e não gostou. A culpa é minha ou do biscoito? Nós ainda falamos hoje do tráfego pago, porque as pessoas querem o retorno, né? Eles querem o lead qualificado. Pera aí. Hoje a função do tráfego é fazer o tráfego para chegar até a sua marca. O que adianta não ter o atendimento... Exato. Não funcionar o clique, aí é o tráfego que não funcionou, a amostragem foi feita. Existem dados e informações para falar que foi feita. Talvez o copy pode ter sido ruim, não, mas se levou gente e depois não teve venda, o problema são outros. Enfim. Então, é o que a gente consegue hoje com os números. Gostei, vocês conhecem muito disso, né? O digital tem uma outra coisa que a galera esquece. Esse programa aqui, ele vai ficar no ar por um tempão. Ad eterno. Até acabar o YouTube, sei Exato. lá. Então, alguém pode... Isso acontece. Tem gente que a gente gera receita para um negócio que vira um episódio, sei lá atrás, no Critiquei, na primeira temporada. Mas ontem chegou mensagem pra mim, fez um ano que foi o episódio do Primo Pobre. Ontem chegou uma pessoa que a gente, no episódio dele, falou, fala de onde você tá assistindo e tudo, porque a gente sabia que o cara dava uma audiência maior. Escreveu, estou de Alagoas. Tô no Japão, assisti aqui do Japão, conteúdo maravilhoso, tá? Falei, mano, há um ano. E faz um ano. Quer e chegou ontem a mensagem. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Vocês trazem... É legal vocês terem esse mix, né? Poxa, eu não sou famoso. Muito obrigado por vocês me convidarem. Não, eu não sou. Você é sim, você é famoso pra gente. Então, mas tem gente muito mais famosa na fila, né, do pão. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Isso aconteceu com a gente também. A gente levou gente que a gente apostou, falou, essa conversa vai ser legal. E a pessoa foi tomando outras proporções por caminhos naturais, foi ganhando sua fama, aparecendo num podcast ali, dando entrevista lá. A curiosidade sobre a pessoa aguça o pessoal ir depois e quando tá lá, o seu podcast já fez a entrevista antes. Ele vai procurar o Aí o pessoal começa a olhar ali. Exato. Então, não se preocupem. Seja onde for, vocês vão chegar. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, mas nada impede da gente marcar daqui um tempinho um repeteco. E a gente entra na questão do ROI, a gente fala com um modo muito mais crítico a respeito da sua visão limitada. Precisa melhorar o seu nível de consciência com relação a podcast e investir nesse veículo. Já viu, põe meu o link povo? do Mário, já aqui, ó, quer consultoria, já põe o link, já faz o pitch. Mas eu quero agradecer
dar o espaço aí, se você quiser mandar beijo, recado pra alguém, puxão de orelha, o espaço é seu. Bom, primeiro, obrigado vocês aí por receberem. Adorei a conversa, maravilhosos. Baita casal, galera, tem que seguir. Tô vendo o Mu aqui também. 10 é uma operação em família, hein? Muito bom, muito bacana o espaço também. Me senti muito bem acolhido. Quero agradecer a galera que segue, me acompanha no Critique, sabe desse trabalho. A Isabel também, que me permitiu viajar um pouquinho para me deslocar, né? Porque estamos no finalmente, né? Filho deve nascer agora mais umas semaninhas, então a gente está naquela indecisão, pode acontecer, não pode, então estou nessa ansiedade. Quem quiser, eu não sou muito ativo no Instagram, né? Lá é o Mário Space, eu publico sim mais no LinkedIn, e quem quiser acompanhar, coloca Critique, tudo com K, em todas as redes, vocês vão ver eu falando um pouco mais com o Diego, com o Geiger, com bons convidados que a gente tenta trazer, né? Para abrir um pouco mais a cabeça e mudar um pouco a natureza de como são feitos os negócios, de como a gente faz para ganhar dinheiro, como a gente trabalha, e eu espero que você trabalhe para viver, não viva para trabalhar. Essa é a minha recomendação final. Um beijo no seu coração aqui. Obrigado pelo seu tempo. Que lindo. E você, meu bem? Fala sobre você também. Bom, eu estou oficialmente no Instagram, tá bom? Tem aqui na descrição desse vídeo, se você quer ganhar autoridade no digital, pare de fórmulas secretas para gravar roteiro, para você tirar fotos na posição X, para mostrar o arquétipo tal. Se vista de você, de coragem. Que tal ter um podcast para chamar de seu, falar com propriedade sobre o seu assunto, o seu nicho, sua área de atuação, criar conexões, networking e expandir os seus negócios e faturar mais. Então, eu estou disposta a te ajudar. Você vai clicar aqui no link, você vai direto para a minha landing page, tem um formulário para você preencher. Eu ou meu time vai entrar em contato com você para ver se você se encaixa nos moldes para startar este projeto comigo, tá bom? Meu Instagram, @tasantarosa, não esqueçam também do Instagram do Acordo Podcast. Temporada do Acordo com Elas está no ar todas as segundas às 19 horas. E neste mês que comemoramos os 3 anos de Acordo Podcast, estamos ainda passeando os horários para entender o que vamos aí projetar para você. Então, se acompanha na rede social, que logo, logo sai a nossa nova grade de horários, né, meu bem? É isso. E você? Eu vou entrar na sua mentoria aí, que eu quero ter um podcast só pra mim. Quer? Vai ficar isolado. Tem que dividir. Já que for pode qualquer um pra chamar de meu também. Eu tô lá no @DanContesini no Instagram, cola lá que tem conteúdo lá, tem conteúdo pra caramba no do Acordo Podcast. Agradecer a Vila Beer. A gente tá gravando esse episódio de manhã, então não deu pra mim estar tomando a minha Vila Beer, mas quem sabe a gente também daqui não vai almoçar, ou o Mário vem um outro dia pra comer uma pizza no 7 Ervas. Então, e agradecer demais, Mário. Não deixe o podcast ser agora, que é o acordo, aí você faz o desacordo. Desacordo. Aí você põe desacordocast. Desacordo podcast. Pode desacordo? Pode, desacordo pode. Dan sozinho. Acordo pode. Não, eu vou te falar o que eu quero fazer. Eu quero fazer um monocast ainda, você vai ver. Monocast. Só pra eu falar. Não, mas aí é o canal, abre. canal É só eu. legal. Faz uns falar. reacts. É um vlog, Um vlogzão. É bom. Bom, obrigado mais uma vez, mais Mário. uma vez, foi ótimo, Legal. cara, estar com você aqui. Mu, brigadão, Valeu. meu filho. Valeu. E, gente, até a próxima. Tchau, tchau.